Fala pessoal, boa noite a todos. Prazer muito grande estar iniciando mais uma live especial aqui no canal do Portal VGV do YouTube. E hoje a gente tem a honra muito grande de hospedar uma importante iniciativa que foi criada aí pela Molegolar, que é uma empresa totalmente disruptiva que vem trazendo muita inovação para o nosso mercado imobiliário. E o Saulo Suassuna, da Molegolar, é quem vai conduzir esse bate-papo. E para isso ele convidou grandes nomes que eu queria falar para vocês um pouquinho aqui, grandes amigos que estão presentes. Então a gente tem Marcelo Dadian, da OLX, Gustavo Zanotto, do Café Imobiliário, Paulo Toledo, da CIA. Queria dar as boas-vindas para todo mundo. E Saulo, diretamente, a palavra está com você. Queria desejar muito sucesso para todos e vou continuar aqui na expectativa assistindo. Um abraço, pessoal. Saulo, está contigo a bola. Obrigado, Bruno. Vamos lá. Ô, Bruno, queria agradecer aí o canal VGV, o portal VGV, está nos recebendo aqui nessa Live 6 do Pandebuilding. É um prazer muito grande. A gente sabe o alcance de vocês, a importância que vocês têm pelo trabalho que vem fazendo no mercado imobiliário. E é um prazer a gente realizar essa live aqui através do canal de vocês. Muito obrigado. Bom, hoje a gente está aí com 3 gigantes do mercado imobiliário, 3 amigos, Paulo Toledo, da CIA, o Zanotto, do Café Imobiliário, Dadian, da OLX, e já foram apresentados. E para quem está entrando agora, o pessoal está entrando agora, nós estamos seguindo aqui uma sequência lógica, né, desse projeto que é o Pandebuilding, né? O Pandebuilding nasceu com a ideia de produzir conteúdo de forma organizada para que não ficasse disperso pelas lives e com uma equipe assim, multidisciplinar, que a gente pudesse abordar vários temas, vários pontos de vista diferentes, que a gente entende que a gente precisa ter uma visão muito ampla, não só do mercado imobiliário, como de outros setores, para entender esse momento que a gente vai ter aí pela frente. E não só, além de fazer isso de forma organizada, nós vamos materializar isso num projeto de um edifício conceito, que é o Pandebuilding. Ao final do programa de lives, será apresentado aí numa live específica, com o tour virtual, com tudo que tem direito, para a gente ajudar a inspirar profissionais e empresas aí do mercado imobiliário daqui para frente, para essa nova realidade. Bom, fazendo uma retrospectiva rápida, enquanto as pessoas aí estão entrando na sala, na primeira live nós tivemos o Silvio Meira, né, que é um craque, tem uma visão, um ponto de vista bastante abrangente, e além dele ser conselheiro da MRV, que aí dá uma visão também do mercado imobiliário, também é conselheiro da Magalu e de outras importantes empresas pelo Brasil. Então a gente fez primeiro um panorama geral, depois a gente trouxe na live 2 pessoal de arquitetura, engenharia hospitalar e um imunologista do Hospital Albert Einstein, para a gente entender e importar essa expertise do hardware do hospital e desses processos para os edifícios, né, para os empreendimentos imobiliários. Depois a gente chamou 4 grandes arquitetos de interiores, né, 2 pernambucanos, um de São Paulo e o outro do Paraná, para a gente entender o que é que as pessoas agora nesse intensivo de moradia, de conhecendo os seus empreendimentos, já estão demandando. Depois a gente trouxe uma live com a visão mundial, então trouxemos aí arquitetos da Gale Architects, lá da Dinamarca, trouxemos a Broder Melian, que projeta aí para os 5 continentes, e trouxemos um arquiteto da Plus Urbia, lá dos Estados Unidos, e que foi professor de arquitetura da Universidade de Miami. E todo mundo dando seus pontos de vista de dentro e fora do Brasil, e também de setores diferentes, até que a gente trouxe os 3 principais inteligências imobiliárias de empresas de pesquisa, que fizeram a pesquisa específica para o Pandebuilding, para a gente confirmar aquilo que já vinha se levantando, só que cientificamente. Então, a gente teve uma pesquisa que foi apresentada na Live 5, está aí no canal do YouTube, se colocar Pandebuilding, aparece as anteriores, todo mundo pode ver. E hoje, nós vamos ter aí uma missão de simular aqui a concepção desse produto imobiliário. Nós vamos começar a desenhar o Pandebuilding essa semana, e vamos fazer aqui uma concepção desse produto imobiliário, e é um privilégio para mim aqui, eu estar aqui simulando o papel do incorporador, sentado na mesa com essas 3 feras, quem não gostaria. Então, vamos lá. Nós vamos dividir essa nossa live em 3 blocos, tá? Onde o primeiro bloco, nós vamos falar um pouco de tecnologia, o Dadian está trazendo aí bastante informação legal aí do OLX, de como é que está esse comportamento do público nesse primeiro momento, as ferramentas de tecnologia. O Zanotto também tem
aí muito a contribuir com todo esse olhar das PropTechs e etc. Como esse novo comportamento do mercado comprador, que todo mundo agora fez um intensivo de tecnologia nesses últimos 2 meses, então era um empurrãozinho que a gente estava faltando para essa disrupção se consolidar. E no segundo bloco, o Paulo Toledo vai trazer aí, eu acho que talvez de uma forma inédita nesses últimos 2 meses, pouquíssimos lançamentos aconteceram no Brasil, e o Paulo Toledo vai trazer uma experiência dele que foi um sucesso, e ele vai contar mais para a gente no segundo bloco, que é quando a gente vai entender o que é que a gente não pode deixar de ter nos empreendimentos imobiliários daqui para frente, o que é que eles inseriram de última hora nesse empreendimento que fez esse sucesso acontecer. E, por último, a gente vai ter uma visão geral do mercado imobiliário, de outros tipos de produto, para a gente fechar aí a nossa live. E o mais importante, definir os outputs que serão materializados no projeto, como em toda live nós fazemos. Então, vamos lá. Começando aqui o primeiro bloco, Dadiana, vamos esquentando aqui. Vou começar com você, tá? O LX, eu não vou nem dizer para quem não conhece, porque todo mundo conhece, é o maior site de compra e venda do Brasil. Você é o diretor de imóveis da OLX. Eu estava vendo recentemente, vocês têm uma pesquisa diária de cerca de 1.300.000 acessos, né, falando de imóveis, são mais de 4.300.000 imóveis registrados no site. Bom, e deve estar aí com um termômetro gigante na mão de como esse mercado está reagindo a tudo isso, né? Então, eu queria perguntar a você como é que está sendo essa busca, o que é que as pessoas estão procurando na plataforma, como é que está o nível de pesquisa, para a gente dar esse panorama geral inicial aqui. Legal, Saulo, obrigado o convite. Paulinho, Gustavo, Bruno Lessa, já nosso host, está dando de mamar para o filho, então saiu aqui um pouquinho. Então, bastante gente, viu, Saulo? Tem lá o Cristiano de Miami, está aqui, viu o nome dele, o Rafael Cardoso do Rio de Janeiro, tem a Mariângela de São Paulo, enfim, está com bastante audiência, mas voltando ao nosso... Coisa boa, né? Voltando ao nosso ponto, assim, a gente está muito surpreso. A gente está surpreso porque, obviamente, no início de março da pandemia, a plataforma sofreu bastante aí com a, vamos dizer, com a falta de acesso, vamos dizer que é uma métrica super importante, e também com a falta de replies, né? Que, assim, você tem acesso, mas você tem que ter leads, né? Vamos dizer, isso. O que aconteceu a partir da semana passada e se confirmou essa semana? E não só em imóveis, a gente está falando isso para todas as categorias, né? Para quem não sabe, o LX, além de ter imóveis, tem toda a gama de produtos, né? É um portal horizontal, é líder em autos, né? E mais os goods, que a gente chama computador, e celular, e coisas que está vendendo para caramba agora, tipo esteira ergométrica, cadeira de escritório, cosmético para pele, que a pessoa fica lavando muita mão, estraga a pele, enfim, é bem... Videogame, cadeira gamer, console de videogame, é impressionante o que aumentou a procura por esse tipo de produto. E quando a gente fala em imóveis, tem 2 coisas bem interessantes. A gente já semana passada bateu o recorde histórico do OLX, desde do início da operação, de pessoas que estão na plataforma. A gente bateu quase 1,5 milhão de pessoas diárias na plataforma olhando imóveis. É muito forte, isso na média semanal, né? E batemos também o recorde de replies, ou seja, as pessoas estão vendo e, de alguma certa forma, estão contactando os nossos vendedores para ter mais informação sobre esses imóveis que elas viram, né? Isso é muito interessante, né? Porque eu acho que nunca, e eu tenho falado isso um pouco numa versão qualitativa, as pessoas pensaram tanto na sua própria casa, né? Ou seja, nunca ficaram tão próximos da família e nunca avaliaram a sua casa no detalhe, né? Então, a gente começou a perceber outra coisa interessante, que a internet, e os alunos devem ter essa informação também, bombava às segundas-feiras. Então, segunda-feira era o dia que a internet sempre apresentava os melhores resultados. Agora, ele acaba distribuído ao longo da semana. Então, isso também é bem interessante. As pessoas estão em casa, tem que fazer alguma coisa. Se a gente lembrar que a jornada de compra do imóvel é uma jornada super longa, e parte dela é a parte de pesquisa, ela está acontecendo agora. As pessoas, e não importa, e se isso, eles perguntam, mas isso está em qual faixa? Só na faixa de alto padrão, de médio padrão? Não, isso em todas as faixas. O que a gente percebe é uma procura maior em todas as faixas. Então, a gente fala, quem não tem varanda quer uma varanda, às vezes quem está num apartamento quer para uma casa. A gente notou um aumento grande de procura de casas. O Paulinho vai falar um pouco sobre loteamento, né? As pessoas sonhando aí com ter mais um universo melhor, de mais segurança,
menos conectividade, a gente acha que as pessoas vão se conectar menos, então a casa tem um valor cada vez mais importante, né? Isso causou uma surpresa num certo momento, mas a hora que a gente foi olhar isso, e o OLX tem mais de 30 países, né? A gente foi comparar isso em outros países que estão já mais adiantados, por exemplo, os escritórios da Europa já abriram, né? Eles estão alguns meses aí na nossa frente. A gente também reparou esse retorno, vamos dizer, das pessoas dentro da plataforma procurando imóveis. Isso é muito bom. Maravilha. Obrigado, Daniel. Eu não tinha nem pensado, na hora da pergunta, desses outros acessórios. Você trouxe uma contribuição importante aqui, desses outros tipos de busca. Muito legal. E tem outra coisa interessante também, só para também que a gente detectou, isso também uma versão qualitativa. Todas as pessoas que moram em imóveis locados, quantas vezes a gente mesmo não ouviu falar, não, eu moro num apartamento locado, eu não vou trocar o piso da cozinha, não vou trocar o piso do banheiro, enfim, sempre teve essa fricção aí. E hoje as pessoas que estão locando estão investindo em obras, né? Então a gente vê também uma grande procura por tinta, material de reforma, né? Profissionais que, eu estava falando com o Edu da Fix, profissionais de mercado para poder fazer pequenas reformas e modificações. Então, esse também é um reflexo dessa época de pandemia, das pessoas pensando na sua própria casa ou, eventualmente, quem loca, pensando em ter seu imóvel, né? E mercado de segunda residência também, só para concluir, que também sempre estava meio... não, para que você vai fazer uma casa na praia? Para que você vai fazer uma casa no campo? Tem Airbnb, tem pousada, tem outras alternativas, mas a gente nunca viu os condomínios perto de São Paulo tão lotados, sendo alugados por preços absurdos, e as pessoas também querendo ter um refúgio, um local para poder, vamos dizer, se conectar mais com a natureza, né, se conectar mais de outra forma. Legal. Muito bom, Daniel. Paulinho, você com essa experiência de ter um dos poucos aí privilegiados de ter lançado aí na pandemia e não só ter lançado, como ter tido um super sucesso. Compartilhe um pouquinho com a gente, assim, o que é que você fez de diferente, né? A CIA, fala um pouco da CIA também, das operações que vocês têm no Brasil, né? A CIA tem lançamento no Brasil todo. E se você pudesse fazer um paralelo do último lançamento que vocês fizeram antes da pandemia e o que é que vocês fizeram diferente do ponto de vista de sistemática mesmo de lançamento, se preparando para esse momento, só para a gente ter uma noção de como é que está aí esse mercado. Bacana. Bom, prazer estar falando com todos aqui. Rapidamente, a CIA é uma empresa que tem 25 anos de mercado, já tem mais de 300 projetos lançados entre horizontais e verticais, a gente atua no Brasil inteiro, tem uma experiência bem ampla no mercado de produtos verticais e horizontais. Muita gente conhece a gente mais pelo horizontal, né? Mas a gente faz muita coisa vertical. Esse projeto, inclusive, é de um grande cliente nosso, na Paraíba, em João Pessoa, que é a Aliança, uma empresa que tem uma reputação absolutamente fantástica. Gigante. Qualidade, construção, uma empresa muito consolidada, líder absoluta do mercado. E a gente vinha trabalhando nesse produto, obviamente, desde 2019, e acabou, como sempre, atrasando o registro, e não conseguimos lançar no final do ano. E aí, quando a gente foi lançar o produto, fevereiro, estava quase tudo pronto, março, e aí veio a pandemia. Então, o que a gente fez de diferente? Nós fizemos duas coisas importantes. Primeiro, a gente deu uma atenção especialíssima, Marcelo, à nossa base de corretores. Logo, uma semana depois do início do lockdown, ou do parcial lockdown, a gente iniciou um trabalho muito forte de formação dos corretores, mas de uma maneira muito intensa, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente fez aí 4 módulos de treinamento com aproximadamente 100 corretores, treinando eles na base. Primeiro, preparando eles para enfrentar o momento, que a gente chamou de Adapt 5.0, quer dizer, fazendo os corretores cuidarem da integridade física, do emocional, da saúde, do bem-estar através do esporte, enfim, da leitura, de tudo. Então, a gente preparou a base e depois nós começamos a treiná-los em cima dos produtos da empresa. Então, fizemos um treinamento de produto, depois fizemos um treinamento de marketing digital, depois fizemos um treinamento de técnicas de fechamento, que é uma coisa que, por incrível que pareça, pouca gente sabe fazer, né? Técnica mesmo de fechamento, né? O pessoal fecha, mas de forma quase que natural e acaba não tendo muita técnica. Então, a gente fez tudo isso. E aí,
E nesse interim a gente estava trabalhando para melhorar o produto. E conseguimos, Saulo, colocar uma série de atributos no produto já com esse olhar da pandemia. Lógico que isso tudo eram diferenciais que a gente já vinha trabalhando, a gente só deu uma acelerada, né? Uhum. Então, a gente trabalhou os corretores e trabalhamos o produto. Fizemos uma estratégia de lançamento totalmente digital, uma convenção para 220 corretores, fizemos através do YouTube, uma convenção motivacional e de produto, e liberamos as vendas online. A gente tem uma plataforma, o cliente usa a Napro, né? E a gente tem uma plataforma digital que a CIA desenvolveu há 2 anos atrás, que é um espelho de venda digital. E a gente conseguiu colocar tudo isso no ar. O corretor tinha a informação, a disponibilidade, e ia na casa do cliente fazer a venda. Então foi um sucesso, são 152 unidades. Em 10 dias nós atingimos 65% e agora chegamos a 70% do produto vendido. É um produto redondo, à beira da praia, de uma grande empresa, é um conjunto da obra. Você vai falar assim, foi só a estrada. Foi como sempre, né, Adian? O sucesso é a somatória de coisas. Então foi produto, empresa renomada, localização adequada, uma estratégia comercial agressiva e outra coisa. Nós começamos a nos mexer, sem exagerar, 2, 3 dias assim que foi decretada a pandemia. Então, quando estava todo mundo ainda pensando, a gente já estava preparando para nós vamos treinar os corretores. Então, a gente acabou saindo muito na frente. E aí aconteceu um negócio interessante, Sanoto, que a força de venda toda veio para o nosso produto. Porque o mercado estava ainda congelado, todo mundo querendo fazer alguma coisa. E falou, olha, nós temos um produto que tem preço, tem qualidade, tem um diferencial competitivo, e colocamos o produto no mercado. E aí foi um sucesso. A gente tinha uma expectativa otimista de 50%, né? E a gente conseguiu atingir semana passada 70%. Foi incrível. Maravilha. Nosso amigo Hugo Montenegro está feliz, então. Está todo mundo feliz, comemorando com o champanhe. E agora, João Pessoa entrou com Pernambuco, também está praticamente em lockdown, né? Estava hoje para sair. Saiu. Eu li aqui agora, governador, dia 8 aí a gente está de volta. Pernambuco está de volta. Ceará voltou hoje, voltando aí aos poucos. Só para, Paulinho, só para acrescentar um ponto, obrigado a citação da Napro. Para quem não sabe, a Napro é o CRM da OLX que nós compramos aí no ano passado. Mas o que o Paulinho falou, eu achei super importante. A gente fez uma live a semana passada com diretores de houses de venda, uma live meio polêmica, porque tinham, sei lá, 700 corretores online, então travou o chat, viu, Paulinho? Foi uma loucura. Nossa. Mas o que eu acho que foi muito interessante, e o Paulinho reforçou agora, é a posição da empresa de vendas com relação a acolhimento, quer dizer, acolhimento da equipe, né? Treinamento e suporte com ferramentas, né? Então, acho que isso que está fazendo a diferença. Eu fiquei até surpreso, conforme a gente lida tanto tempo nessa área, né, Paulo? A gente sabe que às vezes os corretores eles ficam, infelizmente, não são priorizados, vamos dizer assim. E agora eu pela primeira vez eu senti, ouvindo o Paulinho falar e que a gente viu na semana passada, a importância de você dar o correto treinamento, a correta ferramenta e acolhimento para esse cara. Então, que tanta diferença faz, né? Eu queria observar isso. Foi exatamente isso. Então, todo mundo estava sedento por informação, todos estavam sedentos por treinamento, Saulo, e a gente foi cuidar deles no aspecto físico, emocional e no aspecto técnico. Então, a gente preparou a base, realmente, né? No sentido humano e no sentido profissional. E aí, quando a gente entrou com o produto, quer dizer, a base de vendas estava pronta. Eles entenderam o cuidado que a Allianz e a CIA tiveram com eles. Foi uma coisa que veio de dentro para fora, né? E aí nós tínhamos um produto, e o produto ficou pronto. E aí nós colocamos, depois nós vamos falar sobre isso, quais equipamentos que a gente colocou no produto. É o segundo bloco. Que a gente via pesquisando há muito tempo e a gente incluiu no produto. Então foi uma combinação absolutamente perfeita. Tá? O Paulinho foi, para quem não sabe, aí foi o precursor das lives aí. Quando começou a quarentena, eu me lembro que a gente tinha chegado lá na casa de campo aí da família, todo mundo ainda meio sem saber o que fazer, né? Se fazia a feira, se sacava dinheiro no banco, que ia confiscar a poupança, sem saber o que fazer, o Paulinho fez, vamos reunir todo mundo aqui, vamos fazer uma live. Começou uma série de lives aí, foi o precursor. Depois o mercado veio. Parabéns aí, Paulinho. Sempre na frente. Zanotto, pergunta vai para você aqui, amigo.
você é reconhecido dentro e fora do Brasil, né, como um porta-voz aí do nosso ecossistema de PropTechs. Né? Só para contextualizar aí quem está nos assistindo, o Paulinho acabou de falar da importância, acabaram de fazer um lançamento bem sucedido usando a tecnologia. Então, para contextualizar quem está nos assistindo, você poderia rapidamente explicar o que é a PropTech e qual é essa função dela no mercado imobiliário e como ela pode ajudar ainda mais nesse momento, né? Veio bem a calhar. Legal, vamos lá. Saulo, obrigado mais uma vez pelo convite. Dadian, sempre bom te ver. Paulo, prazer em estar contigo aqui. Saulo, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender quando se fala de tecnologia para o imobiliário é que tecnologia para o mercado imobiliário não é algo novo, já é algo bastante antigo. A gente já utiliza diversas ferramentas há muito tempo, né? Porém, o que acontece hoje é que essas ferramentas, elas ganharam uma vida útil diferente, né? Porque agora está tudo muito mais embarcado dentro de tecnologia, seja todos os processos que a gente tem, desde captação de um lead, atendimento, negociação, até mesmo fechamento de uma venda, hoje está embarcado em tecnologia. E falando especificamente de PropTech, o termo PropTech, ele também não é nada novo, ele vem da década de 80. Porém, o que acontece é que nos últimos 2 anos ele teve uma difusão maior, né? Nós começamos a ouvir falar mais sobre PropTechs e o Brasil começou a assimilar esse termo junto desses últimos 2 anos aí. PropTech, na verdade, nada mais é do que você utilizar tecnologia em algum ponto de contato com o cliente, prevendo a venda de um imóvel, prevendo fazer um negócio imobiliário, onde a participação da pessoa ela é reduzida. Tá? A PropTech, a tecnologia no mercado imobiliário, ela não exclui a participação da pessoa, ela não exclui a participação do corretor, ela não exclui a participação de alguém que tem um produto com alguém que queira comprar o produto, e nesse meio do caminho você tem a pessoa que faz a intermediação. Né? E o que é, de fato, então, PropTech? PropTech nada mais é do que empresas que criam tecnologia prevendo trazer alguma solução para o mercado imobiliário em algum desses pontos que a gente comentou aqui, e que o Paulo exemplificou bem aqui, desde o lançamento até o fechamento, e que o Dadian trouxe também alguns dados de comportamento de compra. Então, hoje, a gente tem aqui, se puder elencar alguns momentos, a gente tem PropTechs que hoje já pensam a compra e venda de imóvel de forma direta ou com a participação do corretor de imóvel. Nós temos diversas PropTechs que olham para o setor de locação. O Quinto Andar foi um grande exemplo de uma primeira PropTech que chegou olhando para a locação, e depois outras empresas imobiliárias não copiaram a ideia, mas adaptaram a ideia para seus mercados, e algumas até criaram as suas próprias empresas PropTechs. O LX é uma PropTech, quando você olha para a vertical dele de imóveis, ele é uma PropTech, porque é um portal, e foi daí que nasceu o termo PropTech. Os primeiros portais imobiliários foram aqueles que deram o pontapé inicial do uso da tecnologia para o mercado imobiliário. E isso, como eu falei, remonta lá da década de 90, quando nos Estados Unidos apareceram os primeiros portais, e o Brasil veio na sequência. E você tem PropTechs para tudo hoje, para agenciamento de imóvel, para locação, para venda, para manutenção predial. Você tem empresas hoje que se preocupam em definição de produtos, você tem PropTechs olhando para arquitetura, você tem PropTechs olhando para engenharia, que aí você já vem olhando também, quando você olha para engenharia, você acrescenta mais uma tech nesse contexto, que são as Construtechs ou as Contech, né? Que aí olha para o canteiro de obra, olha para a construção pesada. A Molegolar é uma PropTech, entendemos assim, porque ela traz um produto diferente para o mercado, ela traz um produto que se adequa a novos padrões de consumo, e quando a gente fala novos padrões de consumo, tenho certeza que a gente vai debater isso mais à frente, a gente percebe assim, uma empresa de tecnologia, Saulo, ela existe no mercado imobiliário, assim como em todos os outros mercados, para resolver algum problema que o próprio mercado não conseguiu resolver. Então, como nós, de alguma forma, direto ou indiretamente, estamos muito envolvidos com o mercado imobiliário, a gente não consegue entender quais são esses problemas que o mercado tem. E quem mostra o problema para a gente é a ponta final, é o cliente final. É ele que está dando os indicativos de como nós podemos melhorar o nosso próprio mercado. Porém, o profissional imobiliário, a pessoa que está inserida no mercado, muitas vezes ela está envolvida diretamente com a rotina do dia a dia ali e esquece de pensar em soluções para problemas.
E a maioria dessas empresas PropTechs nasceu disso. O que há de problema no mercado e como que eu posso resolver? E aí vem a grande importância de uma empresa de tecnologia, porque ela não exclui, ela não tira ninguém do mercado, seja um profissional de venda ou um CNPJ, uma empresa imobiliária, uma construtora, ela não substitui. O que ela faz é agregar valor a essas partes que compõem o nosso mercado, entregando, então, flexibilidade, trazendo dinamismo para o mercado. E quando você olha, de fato, ali a ponta, que é o corretor de imóvel, o corretor de imóvel, ele enxerga nas PropTechs hoje, ele deveria enxergar, essa é uma dica que a gente deixa aqui, isso como oportunidade de negócio, Saulo. Porque toda empresa de tecnologia que está entrando no mercado, ela precisa da ponta. Então, desculpa te interromper. Por exemplo, os corretores que acabaram de fazer esse lançamento do lado do Paulo Toledo, do João Pessoa, devem estar agradecendo as PropTechs, né? Que eles utilizaram lá. Eles têm que agradecer de fato, e eu tenho certeza que não existe mais volta para esse mercado. O mercado da tecnologia, quando entrou no imobiliário, ele não tem mais volta. Não adianta mais você, Saulo, querer fazer as mesmas coisas que você fez nos últimos 10 anos, pensando que você vai continuar fazendo para os próximos 10 anos. Os sistemas construtivos mudaram, a maneira como você oferta produto mudou, a maneira como você se relaciona com o teu cliente mudou, a maneira como o teu cliente na ponta enxerga o teu produto mudou, e como o Dadian comentou aí, essa mudança comportamental, a gente não consegue prever futuro, mas a gente consegue enxergar alguns comportamentos que ditam algumas regrinhas que a gente vai ter agora no mercado. E a diferença, só para concluir, Saulo, a diferença que a gente olha para uma empresa de tecnologia é que a equipe dessas empresas são formadas por engenheiros, cientistas de dados, né? E esses caras ficam todo dia lendo números. E os números explicam muitas das coisas que a gente vai ter agora para frente. Como colocar um produto no mercado. Sem dúvida. Eu ia falar exatamente isso. Você falou, o Dadian deu esse panorama inicial e o Paulo também falou de que as pessoas nessa jornada de compra agora estão querendo menos fricção, né? E aí, Dadian, não sei o que é que vocês já estão vendo hoje nesse comportamento, com esse termômetro todo que vocês têm. Qual é a mudança que está havendo? Quais são os recursos que vocês mais estão utilizando? O que é que tem à disposição hoje para a gente se adaptar a essa nova realidade de menos fricção? Assim, primeiro, até complementando um pouco o que o Gustavo Zanotto falou, eu acho que tem uma questão que é muito interessante, que é qual é o padrão de comparação que você vai colocar a experiência imobiliária, né? A hora que as empresas se colocam como mais tecnológicas para diminuir fricção do momento de compra, então você deixa de ser comparado imobiliárias com imobiliárias ou imobiliárias com incorporadoras e passa a ser comparado com experiências de outros produtos, né? Então, experiências de iFood, de táxi, de todo tipo de aplicativo que a gente está interagindo agora, a gente mesmo compara, né? Por que você tem quando você tem uma experiência ruim com um determinado aplicativo, uma boa com outro, você nunca sabe muito bem se uma é de comida ou outra de banco. Assim, mas por que esse cara está me atendendo bem, ou uma loja de varejo que atende bem, uma loja de varejo que atende mal? No mercado imobiliário subiu o sarrafo. E é isso que vai acontecer, né? Eu acho que as pessoas não vão mais comparar a experiência que eu fui mal atendido numa incorporadora e bem numa imobiliária, mas por que o atendimento com determinada fintech é tão bom, ou um determinado aplicativo de comida é tão bom, e o do imobiliário é tão ruim? Esse é o primeiro ponto, né? E isso acho que nunca ocorreu, né? E a gente tem falado bastante sobre questões que acho que são meio a default, né? Aquelas que obrigatoriamente tem que constar, não, você tem que ter impressionantemente 43% dos anúncios de OLX tem algum problema de completude, Saulo. Quer dizer, a informação, por diversas razões, ela não está presente. A foto, por diversas razões, ela não é bacana. Às vezes tem anúncio sem foto, por incrível que pareça. Um anunciante privado, que não paga nada para fazer um anúncio, faz um anúncio de um produto imobiliário sem foto. E não é um ou outro, é bastante, né? Então, quando a gente fala em tour virtual, é claro que tem que ter. Mas o básico ainda não está impecável, que é como eu falo, né? Para poder proporcionar uma experiência realmente muito melhor. E o resto vem depois, né? A gente tem
Acho que um dos melhores exemplos que tem é no caso de locação. Ou mesmo a pessoa, por que ela precisaria visitar 10 imóveis? Né? Simplesmente a equipe de corretores ou os proprietários poderiam fazer o upload desses apartamentos ou casas, passar para as pessoas enxergarem isso, verem o que era, e simplesmente, em vez de 10, você vai visitar 2. Então, isso é uma coisa assim, não era assim, mas parece óbvio que tem que ser assim. E quem não estiver trabalhando nesse mood não vai ter sucesso, né? Então, assim, então, voltando à sua pergunta, a jornada é muito longa. Então, assim, tudo que ajudar a reduzir essa jornada e tirar a fricção dessa jornada, por exemplo, que eu acho que é um ponto importante, ajuda na jornada, né? A informação correta, essa é uma briga que a gente tem direto com os portais, tem a questão da exclusividade, que é o meu mantra, né? Defender uma exclusividade, principalmente no mercado secundário, porque se você não tem a informação correta, tanto os portais como o Google não vão te ranquear, né, positivamente. Então, acho que essa mudança eu acho que a grande mudança, voltando ao core da situação, é o mercado imobiliário pensar um pouco mais no consumidor do que em si próprio. Né? Então, me parece, aí, Paulinho, acho que você pode até me responder isso depois, me parece um pouco estranho que ainda algumas empresas estão preocupadas em ter equipe online, equipe offline, equipe que atende PDV. Quer dizer, o cliente, cara, é um cliente só, ele não sabe dessas nossas divisões, dessas brigas de comissão, de quem indica, de FIFT. Ele não sabe nada disso, ele quer atendimento. Né? É isso aí. E lead não é um espírito, né? Lead é o cliente, né? Então assim, nessa época, isso que você falou, então nessa época, assim, parece tão... Eu não sei, às vezes eu sou repetitivo, mas, enfim, é porque eu não vejo melhoras sensíveis. Espero que eu vá ter isso, né? Porque o lead é uma pessoa. O lead é uma pessoa que, através de diversos CRMs, através de diversas ferramentas, você consegue saber um pouco sobre ele. Né? Então, você pode mandar um cara de vendas que tem algum rapport com esse cara, que eu sempre falo. É muito mais simples você fazer a venda. Né? E por aí vai. Então, assim, a gente tem trabalhado bastante, não só nas questões de melhorar dentro da ferramenta a exposição do produto, através de vídeos, tudo virtuais, mas também estamos olhando outras coisas de realmente reduzir a jornada, trabalhando aí junto com a instituição financeira, enfim, todo mundo que participa da venda. Né? Maravilha. Zanotto, vou pedir para você complementar o da Diana nessa linha, tá? Do que é que você enxerga aí como esses carros-chefes de novas tecnologias que podem ajudar a encurtar essa jornada de venda ou ajudar de uma outra forma, não necessariamente para encurtá-las. E, assim, aquilo que quem não tiver vai correr o risco de ficar para trás. Quem não fizer, não se atualizar em que, nesse momento, vai correr o risco de ficar para trás. Saulo, a nossa grande preocupação hoje não é nem com a adoção de tecnologia, mas é com a preparação dessa equipe que vai usar a tecnologia. Esse é o primeiro ponto. Tecnologia por tecnologia, se você implementar no teu negócio e não souber para que ela serve e como usar, não faz sentido nenhum. Então, a grande maioria hoje dos nossos problemas, ele se reduz em uma única parte do negócio, pessoas. Então, você precisa primeiro movimentar essas pessoas para que elas entendam que o mercado imobiliário passa por uma transformação e essa transformação não tem características tecnológicas. Essa transformação, ela tem característica de mentalidade. Você precisa mudar o seu processo de entendimento do mercado. Primeiro ponto. Então, as equipes, elas têm que se conscientizar de que elas precisam também mudar a maneira como elas trabalham. Algumas iniciativas que eu vejo hoje que é importante para essa força de venda é que daqui para frente, Saulo, vender tijolo, areia e cimento não vai fazer mais sentido. Então, não é porque você empilha uma tonelada de tijolo, mistura areia e cimento ali, você faz uma unidade habitacional, que você está dizendo que você está vendendo um produto. Produto imobiliário hoje não se faz mais no tangível, é o intangível que vai trazer o sucesso para o negócio imobiliário. A tecnologia tem essa característica, a tecnologia ela consegue mostrar para quem é comprador, para quem faz negócio, com quem está fazendo o negócio, que é necessário trazer o intangível para o momento de um relacionamento, construir um relacionamento através do intangível. Quando eu falo do intangível, é que você tem diferentes públicos para o mesmo produto. Cada um deles vai comprar aquele produto baseado em algum tipo de necessidade que ele apresenta para o seu contexto de vida. Tá? Então, quando a gente fala o que tem que acontecer, o que não pode faltar, eu diria assim,
Muitos dos profissionais que estão no mercado hoje e das empresas que estão no mercado hoje, elas devem começar a incorporar uma nova metodologia de trabalho no seu dia a dia. Elas devem entender que a tecnologia ajuda, mas ela pode atrapalhar se você não sabe como utilizar essa tecnologia. Primeiro ponto. Segundo, profissional de venda, ele não pode ser mais aquele cara que vende simplesmente o sonho. Ele tem que vender contexto prático, ele tem que traduzir as necessidades que as pessoas têm hoje em adquirir um produto imobiliário para dentro desse contexto. Onde estão essas pessoas? O que faz elas migrarem de um setor, de um lugar para outro? O que essas pessoas querem? Como elas querem comprar? De que forma elas querem comprar? Em que momento elas querem comprar? Anúncio por anúncio já não faz mais efeito, é o que o Dadian estava dizendo. Esconder informação em 2020 também não faz mais sentido. Imóvel está no Google, mas o profissional de venda não está no Google. O profissional de venda está no dia a dia ali do atendimento. Se você hoje começar a fazer um comparativo do que foi o mercado imobiliário de 15 anos, lá você visitava, ou pelo menos o nosso cliente ali, ele buscava de 15 a 20 produtos no seu processo, na sua jornada de busca. Ele estava olhando 15 a 20 produtos imobiliários. Hoje, se ele faz isso em 3 e se decide pela compra de um, ele já chega completo de informação e querendo alguém que não repita mais aquilo que ele já leu nos blogs, nos sites, nas redes sociais e tudo mais. E quando as empresas de tecnologia perceberam que o momento do mercado imobiliário estava nisso, aonde os nossos profissionais estavam simplesmente olhando para a venda de um produto e não estavam olhando mais para processos, porque um dos pontos falhos do nosso mercado é não ter processo. A gente precisa aprender com as outras indústrias que processos bem construídos levam a um relacionamento muito mais forte e um fechamento muito mais rápido. Você consegue, então, ter ali processos bem acabadinhos, bem conceituados, bem prontos dentro de uma metodologia que cada uma das suas empresas criam, mas você precisa ter processos. E aí, quando você olha, como o Dadian colocou, você olha para um iFood da vida, você olha para um Uber, você olha para um Rappi, para o Airbnb, por exemplo, esses caras cresceram baseados em processos e não em venda de produto. E esses caras criaram uma comodidade no nosso cliente. Então, a experiência, repetindo o que o Dadian trouxe, a experiência, e querendo encerrar aqui em cima disso, a experiência de um processo bem construído transforma o mercado imobiliário, não a tecnologia. A tecnologia é apenas um meio que faz esse processo fluir de forma adequada. Perfeito, Zanotto. Muito obrigado aí. Essa foi a última pergunta do primeiro bloco, dessa contextualização e comportamento e tecnologia. E nós vamos começar o segundo, que eu estava ansioso por ele, viu, Paulinho? Porque a gente vai falar objetivamente sobre essa experiência que vocês tiveram lá nesse lançamento, lá em João Pessoa. E, assim, a gente tem falado, e nas lives anteriores isso tem se confirmado, a gente tem ouvido falar o mercado, nos interiores dos apartamentos, de novos usos ou até da relevância que alguns velhos conhecidos em termos de ambiente que já existiam, estão ganhando agora nesse momento, né? Então, a gente está falando aqui de espaço gourmet, de área para exercício dentro de casa, de área de higienização, de home office. E aí, quais foram desses equipamentos ou outros equipamentos que vocês tenham colocado lá nesse empreendimento durante a pandemia? E o que é que você acredita que agora não pode faltar nesses edifícios pós-Covid? Bom, o que, até complementando o que o Zanotto estava falando, né, esse processo todo de novos atributos e novos diferenciais para os apartamentos ou para os condomínios, ele já vinha acontecendo. O que eu acho que mudou é que a gente teve um salto quântico na velocidade de tudo isso. Quer dizer, rapidamente isso se adaptou. Então, por exemplo, nós colocamos há 2 anos atrás um coworking num produto horizontal. Quando a gente foi fazer isso, a gente fez num projeto em Juiz de Fora, todo mundo maluco, imagina um coworking num clube de um projeto horizontal. Cara, é maravilhoso, não tem problema nenhum. Agora está todo mundo colocando coworking, né? Então, porque tudo ficou muito mais latente. Então, nesse produto específico, o que a gente fez? A gente colocou um wine, Marcelo, essa é para você. Tem um wine bar no projeto. Nós estamos falando de apartamento de 60 a 120 metros quadrados, com ticket a partir de R$350 mil. Quer dizer, um produto hiper acessível. Então, a gente colocou um wine bar,
Eu descobri hoje, Dadinha, que as vendas de vinho subiram, alguém me falou que subiram 62%. Pô, aqui, Mais aqui de em casa, 1% fui eu. aqui em casa tá acabando a adega, velho. Na verdade, subiu 60%. Comigo 61%, com você 62%. Né? No Brasil. Bom, colocamos um wine bar, fizemos um coworking, fizemos um spa. O spa não tem nada demais, mas fizemos um spa super bacana, super bem montado, pensado muito na mulher, pensado muito, né, no spa. E fizemos uma área, fizemos um locker seco e um locker refrigerado, quer dizer, um espaço para você deixar o iFood, o Rappi, né, que os prédios hoje, né, Dadinha, ficam enlouquecidos, que você chega na guarita de um prédio hoje, tem mais caixa, você não enxerga nem o porteiro mais, né? Cara, mas sabe que, o Paulinho, só interrompendo, eu fiz, sem brincadeira, acho que eu devo ter feito 10 palestras junto com o Frankel, e já falei com vários arquitetos, cara, eu não consigo entender que vocês não têm uma área para receber coisas, porque isso sempre aconteceu. Né? Sempre. Eu cansei de ver gente saindo na época que eu estava lá no prédio da Bela Cinta do Viva Real, as pessoas saíam porque tinham que ir em casa receber alguma coisa que precisava pôr na geladeira. Então, assim, eu acho incrível. Isso, e falar com o arquiteto, isso não demanda nada, né, Paulo? Demanda uma geladeira, um escaninho, outras coisas, e demorou muito para isso chegar. Muito, muito. Você, por exemplo, hoje, quem tem hábito de comprar, principalmente frutas e verduras, até orgânicos, né? Pô, você chega de manhã, o cara entrega às 7 horas da manhã na tua casa, se você não tá, você vai pegar meia-noite. A alface virou pastel, né? Quer dizer, então a gente fez uma área seca, uma área refrigerada, um spa, um coworking, um wine bar, e cada vez dando mais destaque para bikes, né? Não um bicicletário só, né? Saulo, você sabe que bicicleta hoje é um equipamento de alta importância sobre todos os aspectos, né? Perfeito. Todo mundo que tem bike bacana, a bike não fica no bicicletário, fica dentro do apartamento. No meu caso, fica na sala. Né? Só não fica na cama porque não dá. Ficava na cama. É objeto de arte, né? Tá lá, o cara olha. Todo iluminado, né, Paulo? Você tá investindo em arte moderna. Então, não, é minha bicicleta. É objeto de arte e desejo. Então, a gente, na verdade, só houve um processo de aceleração. Agora, então, esses foram os equipamentos. Agora, falando de forma objetiva, o que eu acho que o novo produto imobiliário, a gente vai ter que trazer a natureza para dentro do produto, seja horizontal ou vertical. É o conceito que já é antigo e pouca gente utiliza, que é o conceito da biofilia. Quer dizer, você trazer, né, você conhece bem como arquiteto que você é, né, trazer a ventilação, trazer a iluminação natural, a forma orgânica da arquitetura, né, a água, todos esses elementos, você trazer para dentro do seu projeto. Por quê? Porque a gente quer respirar mais, as pessoas vão estar muito mais preocupadas com tudo isso, né? Então, eu acho que tudo isso me parece bastante óbvio, já vinha todo mundo desenvolvendo, mas, como o Zanotto colocou, às vezes falta processo, tem uma certa preguiça, né, de fazer diferente, de realmente não vai. É tão simples, por que a gente não faz? Porque não tem tempo na correria. Então, eu acho que é cuidar da base, cuidar das equipes de venda, já falamos sobre isso, né? Cuidar dos processos, como o Zanotto tão bem colocou, e realmente colocar diferenciais que possam ser percebidos nesse momento. E é muito fácil, é só a gente querer fazer que a gente vai conseguir. Maravilha, Paulinho, obrigado. Marcelo, eu vou propor a gente mergulhar um pouquinho mais no detalhe, tá? O home office, que, como o Paulinho bem colocou, já era um equipamento que já existia, não é invenção de nada, mas todo mundo agora está operando ele, assim, como nunca, né? E aí, isso eu não sei se você já consegue identificar e quantificar nas buscas do OLX apartamentos que aí estão home office, ou se essa busca, de repente, ela está camuflada, porque a pessoa não está buscando especificamente o item home office, mas está procurando um apartamento maior que, de repente, possa acomodar o home office. E aí, isso pode ser na varanda, pode ser nos quartos. Na live 3, eu acho que a gente fez com os arquitetos de interiores, tinha gente que estava falando na varanda, mas estavam falando também que achava que ia ter quartos maiores, né, para acomodar o home office ali dentro. E aí teve um deles que tinha 5 filhos, um dos arquitetos, ele disse, olha, acho que não precisa ter um lugar específico não, porque hoje eu tenho ele tinha filho desde 22 anos até com menos de 10.
Então ele tinha várias gerações lá diferentes. Eu disse, olha, às vezes eu entro no quarto da minha filha estudando deitada na cama com headphone e com iPhone aqui. Então não precisa mais ter um lugar específico. Enfim, queria te perguntar, aproveitando não só a sua experiência de OLX nesse registro de busca, mas também todo o seu background aí de ROS, de Chap e tudo mais. Como é que você está enxergando esse equipamento? Eu acho, Saulo, o seguinte. Primeiro, a gente pode não ter uma correlação direta, né? Porque não são todos os produtos que têm o filtro home office, né? Então a gente a gente pode perceber busca por apartamentos maiores, mas eu acho que se você for olhar uma correlação que é interessante busca por equipamentos de home office. Então, se dentro do site está aparecendo muito cadeira escritório, e assim, e se está aparecendo computadores, se está aparecendo mesas mais profissionais para você se sentir melhor, né? Então, você consegue mensurar que esse assunto, do mesmo jeito que uma das coisas que mais procuraram na plataforma foram esteiras ergométricas, halteres, né? Então, você começa a perceber que são coisas que as pessoas estão preocupadas em fazer dentro da casa. E se elas estão preocupadas em comprar uma cadeira mais confortável para poder trabalhar, naturalmente, porque elas estão com uma preocupação que elas veem que vão ficar mais tempo dentro de casa e precisam estar mais tranquilas. Por outro lado, o que eu acho interessante tinha eu acho que uma visão arquitetônica aí, de que tudo acontece ao mesmo tempo e à mesma hora. Então, assim, enquanto o pai está vendo, eventualmente, notícia, o filho está jogando videogame e a filha está brincando no celular e tudo numa sala única, né? Tanto que eu lembro que algumas decorações, eu fiquei surpreso a primeira vez que eu vi uma decoração em que tinha um sofá de frente para a TV e atrás do sofá, em vez de um aparador, tinha uma escrivaninha e uma cadeira de trabalho, quer dizer, o cara podia trabalhar vendo TV e a família se reunindo ao mesmo tempo. Eu acho que isso muda um pouco, né? Porque não dá para você trabalhar, vamos dizer, sempre e formalmente dentro das coisas que estão acontecendo dentro da casa, né? Sim. Então, assim, tem muita interferência. Tem o filho, tem empregado, tem o cachorro, tem barulho. Enfim, você quer se concentrar. Então, eu acho que a tendência é realmente você procurar alguns lugares mais reservados, se não possível dentro do próprio apartamento, mas no térreo, né? Porque é um pouco diferente, né? A forma de você trabalhar, eu diria, mais informalmente, e a forma de você trabalhar formalmente, né? Reuniões, apresentações, você precisa estar concentrado, focado, e é muito engraçado. A gente vê na LX, são 800 pessoas trabalhando em casa, a gente mandou cadeira para várias pessoas, porque elas não tinham cadeiras confortáveis para trabalhar, mas ficam aquelas coisas, aqueles memes que a gente sempre vê, já conhece os filhos das pessoas, já conhece os animais, porque eles acabam entrando dentro da live, e todo mundo tem experiência com relação a isso, né? Sim. E, enfim. Então, eu acho que o home office, e também assim, também eu acho que tem uma outra visão que não é totalmente correta, a gente está instalado de forma mais confortável, enfim, consegue separar o ambiente da casa para trabalhar, mas essa não é a situação de todo mundo, né? A situação que as pessoas realmente, às vezes, precisam estar no escritório porque apresenta condições de trabalho melhores, né? E também tem a questão da interação, né? O ser humano é um ser sociável, então aquilo lá nunca mais vocês vão voltar para o escritório. Eu, particularmente, não acredito. Talvez a gente possa trabalhar menos, né, dentro do escritório e trabalhar mais remotamente, mas não que vai deixar de abandonar, porque a interação é importante, né? A troca de ideias, e mesmo arejar, trocar de ares. Então, talvez seja um pouco cedo para ir para um extremo ou outro. Tipo, a gente ouve, não, o Twitter não vai voltar, nunca mais vai voltar para o escritório. Eu acho que é um pouco exagerado isso. Eu acho que tem que sempre, como tudo, balancear. Agora, obviamente, para o mercado imobiliário, esse também é um ponto importante, que é um mercado muito careta, né? Que obrigava o Paulinho a ir lá para Eduardo Magalhães, cada semana vai para um canto do Brasil, o cara que mais viaja. Talvez, porque, de certa forma, as videoconferências não eram bem aceitas, então eu quero ter a presença física, talvez isso gere mais conforto, né? O mercado imobiliário era muito careta, né? Eu lembro a primeira vez que eu estava ainda lá com a sua house e a gente fazia reuniões, a gente convocava as pessoas, eu falava, estou desprestigiado aqui, né? Convido 10 caras, tem 2 aqui na mesa, mas de repente, pum, todo mundo aparecendo e a reunião acontecia. E acontecia... E não tem essa cobrança, porque você não veio, porque você não está aqui, né? Tem que entregar resultado, tem as pautas, tem que seguir as pautas e tudo bem. E o mercado imobiliário demorou para aceitar isso, né? Acho que esse é um grande avanço. Acho que todo mundo tem experiência. Espero que o Paulinho viaje menos
agora, viu, Paulinho? Eu tô com essa esperança também, viu? A pergunta, quando é que você volta aqui em São Paulo? Quando é em São Paulo ainda vai, porque você sabe que vai voltar aí 2 semanas depois ou mais perto. Difícil é quando é que você volta aqui em Dubai, meu amigo. Aí você não tem a menor ideia quando você vai voltar e você fica com essa expectativa. E realmente são coisas, principalmente nesse primeiro momento, o primeiro contato, que não teria problema nenhum fazer uma videoconferência, como a gente está fazendo aqui. Mas espero que isso mude mesmo. Viajar em 2019, eu acho que eu perdi meu posto para o Saulo do Brasil. Porque o Saulo rodou mais do que no... Não, mas você é imbatível, amigo. Ninguém ultrapassa isso, não. Olha, se eu puder colocar um ponto aí que eu acho favorável ter mais videoconferências, aí eu não sei a quantidade de vocês aí em voos, mas em 2017 o Café Imobiliário fez 178 voos pelo Brasil. Em 2018 nós descemos um pouquinho, fizemos 130 voos. Em 2019, cansados, Paulinho, essa coisa de você ter que estar em cada semana num lugar diferente, a gente fez 60 voos. Em 2020, até agora, nenhum. Espero que continue assim, de alguma maneira. Muito bom. Zanotto, aproveitando que você está com a palavra aí, amigo, eu queria fazer uma pergunta de novo relacionada à tecnologia, tá? Teve um dado que circulou falando que o Amazon teria constatado um aumento de cerca de 2.000% em produtos sem toque. Né? Então, torneira automática, maçaneta, de dentro de casa, tá? Acho que o Dadinha depois vai poder complementar bem aí, porque deve ter os dados lá da OLX também. Mas automação, robô dentro de casa para fazer aspiração, limpar a piscina, coisa desse tipo. E as pessoas dispensaram funcionário, né? Então isso também pode ser catalisado por esse fator. E aí, quais são os produtos que você acredita que deverão ser inseridos agora, fazer parte do imóvel, dentro dos apartamentos e nas áreas comuns dos edifícios daqui para frente? E nos escritórios também, tá? Fica à vontade. Primeiro, bem colocado o Paulo, né? O que o Paulo disse sobre as áreas que vão agora chegar para os próximos empreendimentos, né? Queria reforçar algumas das coisas que o Paulinho falou, que primeiro, concordo em tudo que ele disse e acho que as áreas vão ser repensadas, vão ter que trazer alguma coisa que beneficie os moradores daquele empreendimento, coisas muito comuns, mas que vão fazer diferença em algum momento. E quando você me faz essa pergunta, Saulo, eu vou voltar de novo ao passado, porque quando a gente olha para o que está sendo colocado de tecnologia dentro das unidades residenciais, a gente já tinha isso no passado. A automação não é uma coisa de agora, né? Mas o que acontece, e esse dado da Amazon ele é muito importante, o que acontece agora é o seguinte, precisou a gente passar por um momento desse de reclusão, né, um problema, né, de reclusão, para que a gente começasse a enxergar como é que você pode otimizar o seu tempo dentro de um espaço que ficou reduzido para você. Então, eu tenho falado com diversos amigos que as últimas aquisições na casa deles foram aqueles robôs que fazem limpeza. Sabe, compraram um robozinho, fica ali andando pela casa, puxando pó, puxando as pequenas partículas que caem no chão e tudo mais. E eu conversei com 5, dos 5, 4 compraram esses robozinhos. Então, a gente começa a ter um comportamento diferente, né? Eu preciso fazer as minhas coisas normais, mas eu preciso ter menos tempo dedicado às tarefas diárias. Então, vai ter alguém que faça isso por mim. Outra coisa que eu acredito que vai ser muito bem-vinda aí para os próximos produtos é a inteligência artificial aplicada a dispositivos. A questão da internet das coisas. Recentemente que eu digo antes da pandemia, há 8 meses, eu conversei com uma startup que trouxe essa coisa da internet das coisas para a lâmpada. E aí eu perguntei para eles assim, mas por que vocês foram nas lâmpadas? A empreendedora, a CEO da startup, ela me disse o seguinte, cada vez que alguém acender a luz, eu vou mapear o uso que essa pessoa faz no ambiente, vou criar uma base de dados forte em cima disso e vou chegar nos construtores para vender essa informação. Ou seja, o que ela está pensando? Cada vez que alguém comprar uma lâmpada inteligente, acender aquela luz vai dizer a quantidade de tempo que as pessoas passam em determinados ambientes, o tamanho dos ambientes, o uso que se faz desse ambiente, e pode chegar para você, Saulo, e falar assim, olha, Saulo, eu tenho isso aqui, em Recife as pessoas passam 20% do tempo nos quartos, os quartos têm 15 metros quadrados, 20 metros quadrados,
E aí você começa a repensar o produto. Então, cada vez mais eu enxergo que a tecnologia está moldando as características do usuário do produto. Ela está trazendo uma visão diferente de como a gente pode repensar o produto imobiliário através do uso que se faz de cada espaço daquele produto, daquela unidade que você habita. Então, você tem os robozinhos de limpeza, é um caso. Você tem os aplicativos de celulares que você está no trânsito, faltando 10 minutos para chegar na tua casa, você automaticamente já prepara o micro-ondas, o teu banho, a tua televisão ligada, a iluminação da cor que você deseja, e aí você tem os dispositivos conectados a esse fator de tecnologia, né? Os dispositivos conversando com você e trazendo para você aspectos que você nem pensava da tua casa. Por exemplo, eu já conheci geladeira que te informa a quantidade de ovo que tem dentro da tua geladeira. Se você for um consumidor voraz de ovo, ela vai te mandar um SMS, um WhatsApp, dizendo, ó, tem 2 ovos na geladeira. As máquinas... Ou direto para o fornecedor, né? Ou direto para o fornecedor. E o mais impressionante de tudo isso é que essas conectividades que vão ser colocadas nos produtos imobiliários dos próximos tempos aí, eles já conversam, como você disse, com os fornecedores. E na China, se a gente puder trazer de fora alguns exemplos, a China tem um supermercado chamado Hami. Esse supermercado hoje não tem ninguém trabalhando, não tem atendentes, não tem caixas. Isso aí é o supermercado autônomo, também é um negócio que tem sido comentado nos últimos 2, 3 anos. E, por incrível que pareça, o Hami, que é do Alibaba, o Alibaba tomou a seguinte decisão estratégica. Não, vamos manter os espaços físicos, porque ainda as pessoas vão precisar enxergar que existe um espaço que vende o produto que elas querem. Ou seja, aquela coisa de você estar 100% online ainda é um paradigma a ser quebrado. Não é algo que está tão fácil hoje de se ver. Mas, sim, finalizando, a gente tem aí essa coisa do low touch, né? Poucos toques, né? Eu vou tentar diminuir aqui a explicação, mas isso vai acontecer em cada parte do processo de venda imobiliária. Isso vai acontecer. E isso vai estar chegando e é muito mais rápido do que a gente pensa. Obrigado. Acho muito legal o que o Zanato falou, Zanato. Não vamos esquecer também das assistentes virtuais aí, Alexia da vida, né? Que tem tantas sim, Dadiane. Desculpa te cortar, Dadiane. Desculpa mesmo te cortar, Dadiane. Tanta coisa para a gente falar que o pensamento vai vindo, vai e volta, né? Mas isso, nos Estados Unidos hoje, a gente já tem alguns números que dizem que a maioria dos aparelhos instalados dentro das casas hoje são as assistentes virtuais. E Saulo, se você me permite mais uma colocação, claro. No passado, nós conversávamos, nós digitávamos para procurar um produto imobiliário. Hoje, o voice bot, né, o voice chat, é uma das coisas mais interessantes e mais importantes hoje para as empresas que se preocupam em trazer tecnologia para o imobiliário, porque as pessoas vão começar a falar, ao invés de digitar ou mandar um áudio simplesmente por WhatsApp, elas vão aqui no teu browser, e o Google já tinha pensado nisso antes, ou eles vão para esses dispositivos, que nem o Dadian falou, esses assistentes virtuais, vão chegar. Apartamento em Recife, Praia de Boa Viagem. A própria Alexa vai dizer para você onde tem, quem vende, quanto custa, quem é o corretor que está mais próximo de você, e por aí vai, não, Dadian? Não, é isso mesmo. Eu também acho que inteligência artificial e comando de voz é o futuro de tudo, né? Hoje a gente, às vezes, quando você... quero saber qual é o tempo em Recife amanhã... Antes você digitava no Google Tempo em Recife, você era levado a algum site de previsão do tempo e depois você dava mais um clique para saber qual a previsão do tempo. Hoje, automaticamente, o Google já traz essa informação, né, sem você dar nenhum outro clique. Né? Então, isso é tudo um jeito de inteligência aplicada. Mas fazendo um contraponto, Gustavo, e aí entra talvez o trabalho do corretor, né, e entra o trabalho humano, né, que é aquela tendência do human touch, né? Então, da mesma forma que a gente vê supermercados que é tudo automático, você não fala com ninguém, pega o produto e passa e vai embora, tem alguns testes que pegaram esses mesmos supermercados e colocaram 1 ou 2 caixas para ser atendente pela pessoa, né? Porque o cara quer se relacionar com alguém, às vezes as pessoas são sozinhas, né? E, enfim, querem bater aquele papo com o caixa, ou enfim, aquela coisa que a gente vê no dia a dia. Então, é super importante a gente também conseguir balancear isso, né? E assim, e aí entra o trabalho do corretor, né? Aí entra o trabalho daquele que consegue dar aquela chacoalhada, né, Paulinho? Chacoalhada no cliente e fala, cara, se você não comprar esse lote hoje, você vai perder porque eu vou vender.
Não, mas vocês não estão vendendo nada, porque é tudo via online. Estou vendendo, tá aqui, ó. Você não vai acreditar, sabe? De dar aquela, de mexer com a emoção. Isso, a máquina ainda não vai conseguir fazer isso, né? Então, acho que o Human Touch, ele vai continuar sendo fundamental cada vez que vem mais tecnologia e muda de comportamento. Mas, assim, a gente quer saber que tem alguém por trás, né? Tem até uma história bem engraçada. Uma vez, um irmão de uma pessoa que trabalha comigo pediu para tirar uma foto comigo. Eu falei, mas por que você tira foto? Ah, porque eu compro e vendo muito pela LX e nunca achava que tinha ninguém que trabalhasse lá, achava que era tudo automático. Né? E as pessoas talvez pensem que no Google não tenha ninguém que trabalhe, ou no Facebook, ou nessas big empresas, né? Mas tem gente lá, e às vezes é importante a gente se fazer presente, né? É feito lead, né, Paulinho? Feito lead. Feito lead é uma pessoa de verdade. A lead, perguntaram assim, a lead ou o lead, ele tem sexo? Feita a gravação do aeroporto, né? Que é os horários dos voos. Paulinho, quando eu fiz a pergunta em relação ao que você tinha mudado, eu estou voltando aqui, saindo de novo aqui do tema tecnologia e voltando para a área comum, que eu estou aqui focado nos outputs. Eu coloquei algumas coisas interessantes aí da biofilia, do delivery room, que era uma coisa que vinha sendo confirmada nas outras lives, né? Refrigerado natural, a questão do spa da mulher, o bicicletário VIP, eu coloquei aqui. Isso é um ponto muito interessante mesmo, porque o bicicletário, ele antes era só lazer, né? Hoje ela é lazer, é exercício, né? E é meio de transporte, é mobilidade. Então, realmente, é um item que passa a ganhar uma importância diferente. O coworking horizontal também era uma coisa que já vinha sendo trabalhada aí antes. E eu ia te perguntar, assim, objetivamente, como era uma pergunta sobre as áreas comuns, em relação à área de higienização, que foi um ponto que a gente não tocou agora, dentro e fora dos apartamentos, tá? Acho que os outros a gente já deu para abordar aqui, mas dentro e fora dos apartamentos. A gente chegava em casa, aí em São Paulo, por exemplo, você tem um vestíbulo antes de entrar em casa, e aí você consegue ter um lugar para deixar sapato, coisa desse tipo, e também é um lugar que você pode deixar as compras e até higienizar essas compras. Vocês, nos loteamentos horizontais, ou mesmo a visão de vocês aí no vertical, como é que vocês estão enxergando isso? Isso é uma coisa que veio para ficar mesmo, esse hábito? A gente vai precisar incorporar nos imóveis? Eu acredito que sim, né? Você sabe que o brasileiro ele precisa ser estudado pela NASA, né? E como eu estou aqui privilegiado aqui em Santa Catarina, eu inclusive vou fazer uma postagem que eu estou fazendo uma coletânea da Diana de todos os lugares inovadores com as aplicações de gel. Então, estou fazendo, acho que eu vou postar isso até amanhã. Assim, eu vi um aparelho de gel do pé. Vocês já viram os do pé que os caras inventaram? Cara, coisas muito simples. O cara fez uma manivela, você aperta o pé e o negócio já ejeta o gel. Cara, impressionante a habilidade que o brasileiro tem, que é única no mundo, né, de criar de uma forma muito rápida as alternativas. Então, tudo isso você está vendo todo mundo encontrando. Por exemplo, tem um restaurante Aquilo, todo mundo, não, restaurante Aquilo de jeito nenhum, imagina restaurante Aquilo. O dono do restaurante, na Pedra Branca, por acaso, é o restaurante, ele comprou milhares de luvas, aquela bem fininha de plástico. Então, o que ele faz? Tem uma pessoa que coloca a luva, que está de luva, em todas as pessoas, entra um do lado, outro do outro lado no balcão de self-service, e, cara, ninguém toca em nada, né? Então você já vê as maquininhas de cartão já estão com um zip, né? Então eu acho que vai ter muita coisa por causa do touch, né? O produto imobiliário, o produto de praia, a gente está concebendo um produto na praia agora, que a gente já está pensando numa versão muito melhorada daquele tanquezinho, Diana, que a gente tem para lavar o pé, né? Então vai ser natural. Condomínio horizontal, eu já estou vendo vários condomínios horizontais que as cancelas não estão mais fazendo a digitação. Então vai ser pelos olhos, né? Leitura, como é que chama? Ocular? Pode ser? Leitura facial. Reconhecimento facial. Reconhecimento facial. Então isso tudo vai acontecer, acho que isso é absolutamente natural e as pessoas vão estar muito mais atentas do que isso, né? A questão Então eu acho que vai ter muita coisa. Eu acho que vai ter muita novidade, muita coisa. Tem gente que está muito mais neurótica com isso, né? E gente muito mais... Se você for ver aquelas máscaras, né? Eu já peguei... Durante a pandemia, eu peguei 4, 5 voos. Se alguém, vocês que não viajaram,
os aviões estão todos lotados. Todo mundo achou que o avião ia ser uma fileira de um lado ou do outro, nada. Eu já peguei 4 voos no meio da pandemia. Eles diminuíram o número de voos, os voos estão todos lotados, mas não é quase lotados. Todos lotados os voos, né? E tudo funcionando, todo mundo de máscara, todo mundo passando gel, quer dizer, a vida que segue, eu acho que a gente vai ter que aprender a lidar com isso, e o produto imobiliário vai ter que se adaptar com um monte de coisa, porque vão ter os mais neuróticos e os menos neuróticos, né? Uhum. Mas com Maravilha. certeza o mundo vai ser muito menos de toque, né? Acho que tem comentários aqui no YouTube, eu acho também exatamente isso, vai ser íris, você QR Code, qualquer coisa que você não tem, até para digitar senha numa maquininha, você já fica pensando 2 vezes, pô, vou ter que lavar a mão depois. Então, assim, todas as empresas... Né, todas as empresas beijar, né, cara? Beijar é tão bom, abraçar é tão bom, né? A gente não pode deixar de fazer de jeito nenhum. Eu sou uma pessoa que gosto muito de tocar, né? Então eu sofro, porque na hora que eu me pego, eu já estou abraçando a pessoa, né? Quero voltar a abraçar todos os meus amigos, beijar, né, as pessoas, né? Bem legal, né? Isso é bem bacana. Mas, e assim, voltando à pergunta do Saulo, eu não sou da área de tecnologia, mas sou enxerido também em arquitetura e outras coisas, eu vejo assim, vários projetos de arquitetos estão falando, como vai ser a nova casa? Então, realmente, contemplando esse espaço aí no hall, para você deixar seu sapato, deixar sua máscara, sei lá o que você vai deixar lá dentro, né? E também a questão do verde dentro de casa, né? Eu acho que isso é uma coisa muito forte, né? A biofilia aqui está anotada aqui. É um ponto muito interessante. E é engraçado, né? Porque a gente quer saber o que vai acontecer em São Paulo, né? Porque os terraços aqui eram fechados, né? Integrados à sala. Então, na verdade, ele podia abrir, mas eu conheço pouca gente que tem a sala integrada que abre o vidro, né? E como que isso vai se comportar, né? Isso é uma coisa bem interessante, né? Se vão fazer um home office na varanda, que a varanda cresceu demais e pode servir para um home office. Então, isso é uma coisa interessante para a gente estudar. Como que as varandas estão se readaptando, né? Exato. Em São Paulo, quase a cidade toda, é uma relação direta da área do terreno, né? 5% com a quantidade de área que a gente pode colocar de varanda e terraço de serviço e varanda em cada pavimento. Então, a gente vai discutir isso aqui na quinta-feira. Nessa quinta-feira, agora às 18h30, o Fernando Chucre, secretário de Desenvolvimento Urbano de São Paulo, é uma outra live aqui também no canal do Portal VGV. O Fernando Chucre, a Águeda Muniz, secretária lá de Fortaleza, e a Tassiana Sotomayor, aqui de Recife. Vamos juntar os 3 aí exatamente para discutir isso. Como é que a cidade pode ajudar, estimular e corrigir eventuais distorções desses novos usos, né? Desses espaços que estão surgindo aí. Então, isso é um ponto que a gente vai tratar aqui, Dadiana. Foi muito oportuno aí a sua colocação. Mas, olha, Dadiana, aproveitando que você está aí, está com a palavra, eu queria lhe perguntar sobre imóvel compacto, né? Como é que todo mundo está se imaginando como é que as pessoas estão conseguindo quarentenar no imóvel compacto, a dificuldade que é de não poder usar as áreas compartilhadas, né, do condomínio, que é a base do imóvel compacto, é você tirar um pedaço dentro de casa, que teria dentro da sua casa, e você colocar ele do lado de fora, compartilhado com outros. E se já tem algum movimento migratório que vocês consigam perceber aí no OLX para imóveis maiores. E também, por outro lado, já que o bolso está encolhendo com a pandemia, a economia naturalmente está encolhendo, se isso pode ser o contrário, se pode ser uma força para os imóveis compactos daqui para frente. Como é que você está enxergando isso? Eu acho ainda sempre essa questão, né? Está aparecendo em muitas entrevistas, a gente vê, não, as pessoas vão procurar imóveis maiores, tal, mas nunca não quer dizer que vai caber no bolso, né? O que eu acho, então eu acho ainda um pouco cedo também para avaliar isso, mas eu acho um comportamento interessante. Todo mundo tinha aquela. Primeiro, eu acho que as pessoas vão se conectar menos, né? Vai ter menos contato, que a gente falou aqui, está buscando a natureza, e de certa forma, se não totalmente home office, parcialmente home office, ou com mais flexibilidade, né? Isso leva você a ter outras alternativas, né? Vou tirar o vídeo aqui, eu estou totalmente sem som. Oi? O Zanotto estava me falando que ele tá em Jundiaí, né? O Zanotto saiu de São Paulo, foi para Jundiaí, e de repente essa pode ser uma opção permanente. Porque se você não... O Paulo está com o microfone aberto. Se você não precisa estar necessariamente no escritório em determinada hora, e se o seu escritório aceita que você faça mais flexível, então talvez morar na Raposo, que tem um trânsito enorme durante os períodos de
de Pico ou Alphaville, que o Paulinho conhece super bem, passa a ser outras alternativas. Então, morar perto do trabalho talvez não seja tão relevante nesse momento, talvez. Mas eu perguntei até pro Frankel, né? Porque toda vez que encontra com ele, fala, como é que os caras vão morar nos seus apartamentos, né? Pequenos, o que você acha disso? E, na verdade, a posição dele também foi essa. É um pouco cedo para saber, mas a gente tem que continuar, vamos dizer, provendo os térreos e outras coisas com mais segurança. Talvez e é interessante essa observação, né, das mudanças. Talvez o coworking não seja um coworking todo mundo junto. Talvez o coworking precise ter divisões, mas continua sendo um coworking. Talvez aquele espaço gourmet não seja para convidados e tantas famílias, mas seja para sua família. Né? Então, eu acho que é uma questão de olhar. Eu acho que tudo pode ser adaptado, né? Tem muita ideia bacana surgindo, né? O pessoal tem enviado para o Instagram da Pandebuilding, da Molecular, várias ideias que estão surgindo aí de esteiras com divisórias também, que é uma coisa semelhante que pode acontecer nos coworkings. Eu acho que a gente vai se adaptando. Eu vi o avião que você tem nas 3 cadeiras, você inverte a poltrona do meio. Então, com o acrílico ali, você acaba conseguindo isolar individualmente. Interessante, acho que as soluções vão surgindo. Zanotto, para a gente fechar esse bloco aqui e depois falar assim, no mercado como um todo, você acabou de citar aí a quantidade de voos, né, do Café Imobiliário, e aí vocês têm atuado assim, em vários países diferentes. Queria que você rapidamente pudesse elencar quais são esses países e assim, quais são as diferenças que você destacaria desses mercados em termos de interiores das unidades, de layout, de ambientes, etc. E se você já tem visto algum impacto, já que o pessoal está saindo, vamos dizer, dessa quarentena, do lockdown mais cedo do que a gente, se você já conseguir identificar alguma coisa nesse sentido lá fora. Legal, Saulo. O Café Imobiliário, ele tem uma operação nos Estados Unidos, em Miami, e ele tem uma operação em Portugal, em Lisboa, e nós criamos exatamente essas 2 operações para poder pegar corretores de imóveis, né? No princípio, o começo de tudo foi corretores de imóveis brasileiros indo até Miami, indo até Lisboa para entender o comportamento desses mercados, aprender com profissionais que estão lá e voltar para o Brasil trazendo soluções para os seus negócios. Conforme nós começamos a viajar constantemente para Estados Unidos e Europa, nosso público mudou. Saímos de apenas corretores de imóveis para estar junto com a gente, construtores, arquitetos, decoradores e até empresários de outras áreas de atuação que foram com o café para lá e puderam enxergar o que está sendo feito, principalmente nos Estados Unidos e Portugal. Eu também tenho uma atuação muito forte na América Latina aqui, com relação às questões das PropTechs. Eu viajei muito agora para Chile, Argentina, Uruguai, tenho conversado com o pessoal de Colômbia, Equador. Mas, Saulo, o que há de diferente, assim, ainda, que a gente enxergou lá fora, não é nada que cause espanto. É apenas uma adequação ao modelo de trabalho que lá é feito hoje, que o Brasil ainda precisa melhorar muitas coisas. E se a gente fala de produto imobiliário, percebe-se claramente o seguinte: o americano, ele não entrega produto bem acabado. A nossa entrega de produto aqui é muito melhor que a entrega dos produtos americanos. Você olha uma parede de um produto em Miami, por exemplo. Até quando nós estávamos lá conversando com alguns construtores, eu ainda perguntei, acho que até foi o Carnicelli que perguntou, mas essa parede está torta. Eles disseram para nós assim, não, mas eles só querem entrar e morar, eles não querem saber se a parede está reta ou está torta. Então, quando você olha o produto acabado, ele não tem esse cuidado como nós aqui no Brasil temos, que o nosso consumidor ele é muito mais crítico na hora de visualizar produto. Mas o que a gente enxerga de diferente lá fora é mais a parte assim de itens que são correlacionados a lazer. Tá? Então, você tem a preocupação de quando alguém vai vivenciar aquele produto, ao entrar no produto, o que ele vai encontrar ali que permita com que ele tenha uma realização da compra. Tá? Então, aí a gente pode falar de diversos produtos que nós conhecemos lá, e cada produto tem uma particularidade, e cada produto se conecta de uma forma emocional diferente com as pessoas que ali habitam. Mas, Saulo, não existe nada assim que você diga, nossa, isso realmente muda o mercado imobiliário. Não, não tem. O que tem, de fato, é um produto bem construído para um público ideal para viver ali.
e ponto. Agora, quando a gente olha o processo ali de atendimento, o processo de venda, você vê que mudou muita coisa. Eles deixaram de pensar em simplesmente propagandar um produto e pensar em como melhorar as pessoas que trabalham a venda daquele produto. A capacitação do profissional, que aí o construtor ele idealiza um profissional de venda importante, um profissional de venda que realmente saiba vender o produto dele, com todos aqueles atributos desejados de venda que o produto deve ter, e a partir daí eles investem no profissional. Mas o produto em si, ok, lembrei de alguma coisa. Todos eles já vêm com alguma coisinha de tecnologia embarcada. Esse é o ponto. Eu lembro que nós visitamos o Porsche lá em Miami, e conversando com o nosso parceiro lá, o Daniel, ele disse, o Porsche aqui, cada unidade já é entregue com o que há de melhor em acabamento de moveleiro, né? Então a cozinha tem os melhores fogões, os melhores fornos, as melhores geladeiras, e todos eles inteligentes. Lembrei disso agora, todos eles inteligentes. Iluminação também, né? O Daniel... Iluminação. Daniel Ikovics da Elite. Daniel, beleza. Conheço demais, figura. Então, você tinha falado das lâmpadas inteligentes, eu fiquei pensando o seguinte, não é comum a gente no Brasil entregar os apartamentos com lâmpada, né? De repente, para ter acesso a essas informações de quantas pessoas permanecem em cada ambiente, qual o tamanho dos ambientes, de repente pode ser uma evolução a incorporadora entregar com lâmpada para depois ter esse acesso que vai valer ouro, né? Só um comentário. Só queria lembrar que tem a LGPD entrando por aí, então, gente, precisa tomar muito cuidado com o tipo de dado que você vai pegar dos seus clientes, né? Eu lembro que teve uma empresa dessas dos robozinhos de aspiradores que ela conseguia mensurar a metragem de carpete que cada uma das casas que ela aspirava tinha. E estava usando esse dado para poder vender carpete lá na Amazon. E sabia também, acho que não sei exatamente qual característica, se o carpete estava gasto ou não, sei lá, tem um tipo de dado desse, né? Mas deu um problema sério. A LGPD, Dadian, ela permite que você diga o que as empresas podem capturar de dados com você, né? Essa é uma das premissas da LGPD. A LGPD nasceu exatamente para proteger o consumidor. E também para, de alguma maneira, o fornecedor de algum produto ou serviço entender de fato com quem ele está falando e melhorar alguma coisa de processo. Mas a LGPD ela não vem para diminuir a nossa relação de dados. Ela diz o seguinte, para engessar, ela diz o seguinte, pergunte ao teu cliente aquilo que ele pode te fornecer. Então, muitas das coisas hoje que a gente faz em atendimento, seja um atendimento humano, seja um atendimento virtual, vão passar por essas melhorias. A LGPD quer melhorar isso. Ela não está te impedindo de pedir o CPF, mas ela não está dizendo que o CPF tem que ser obrigatório. Então, tem algumas coisas que são flexibilizadas com o uso da lei. A gente tem que aprender como trabalhar com a lei. E isso vai ser um grande desafio agora para nós. E, Saulo, a questão das lâmpadas, você pode pôr aí no teu Output, que é uma das coisas mais interessantes hoje para você entender comportamento de uso de produto. Não é simplesmente pensar assim, eu vou desenvolver uma planta compacta, um produto maior, as pessoas vão habitar e vão usar. Não, a gente tem que entender, a lâmpada é só um caso, né? Você tem interruptores, você tem outras coisas que podem te proporcionar essa captura de dados e transformar você num celeiro de inovação e de boas ideias para produto imobiliário. Eu enxergo isso para frente. Pois é, eu gostei desse ponto. Bom, antes da gente começar o último bloco aqui, eu estava dando aqui uma passada nas perguntas, Paulinho, e aí tem aqui o Murilo Souza, parece que vocês estavam conectados aqui, ó. Murilo Souza falando que dos ambientes de abertura e porta de elevadores por reconhecimento facial ou íris. Então, foi bem aí em cima do que você tinha comentado, tá? Murilo Souza, da Aliança. A Olivia Poli falou aqui de Green Building, se terão mais procura. Imagino que sim, eu acho que também bate aí com a questão da biofilia, né? E os edifícios Green Building, eles já têm aí uma preocupação a mais, o selo LEED, com várias questões dessas que estão tratando, e certamente eles devem inserir outros aspectos, né? E uso misto também, a Cris Araújo falando aqui de uso misto, as pessoas vão morar mais perto do trabalho. Acho que
enfim, não é morar perto do trabalho ou ter o trabalho no mesmo empreendimento, né? De repente, como alguns empreendimentos acontecem aí em São Paulo de uso misto. Mas, bom, eu vou, aproveitando que a gente está falando aí de novos produtos, vou começar o primeiro bloco com o Dadian, falando do seguinte: co-living e coworking. A gente acabou de falar um pouco aqui dessas adaptações, e aí vocês acham que isso vai se reinventar? Assim, alguns coworkings estavam assim, tendo uma certa dificuldade já por outras razões no mercado. Isso deve dar uma mexida nesse mercado, né? Co-living, coworking, a gente vai até ter uma live aqui só falando de compartilhamento, mas qual é a tua opinião, Dadian, sobre isso? Lá em São Paulo, principalmente, foi onde começou e, por exemplo, acabou o mercado de salinhas de 70 metros quadrados. Eu estava vendo uma palestra outro dia do Romeu Buzarello, ele falando isso. Ele disse, poxa, por que eu vou estar numa sala de 70 metros quadrados se eu posso estar no co-living ou no co-work, né? Como é que você está vendo esse mercado aí? Assim, então, primeiro você tem que definir exatamente o que é o co-working, né? Que você fala assim, pô, deu problema. Assim, se as pessoas pensam que o co-working é quem tem uma laje de 700 metros quadrados e divide em coloca um monte de gente lá dentro para pagar uma fração disso, não é isso que a gente está falando, né? Acho que o co-working, ele traz muito sentido de comunidade, de pessoas que possam se integrar, de negócios que podem ser gerados. Enfim, ele tem um outro approach, né, de serviços complementares. Né? Um ecossistema, assim, é mais importante que o próprio local, né? Uhum. Independente de desempenho ou não, quem visitou os WeWorks pode perceber bem como funciona bem esse ecossistema integrado, né? Então, não é um happy hour por happy hour, é um happy hour para, sobretudo, implantar o network e o sentido de comunidade. Em sentido de comunidade amplo, em sentido de comunidade global. Né? Então, é muito mais do que uma sala dividida. Uhum. Agora, pensando nisso um pouco, onde a interconexão e a convivência era muito incentivada, eu acho que deve perder um pouco. Né? Assim, eu prego, a gente não tem as métricas que provem isso, mas eu prego que as pessoas vão querer menos contato, pelo menos nesse primeiro momento, né? Sim, então, é uma transição também, né? É uma transição, né? Então, eu acho que os coworkings podem ser, vamos dizer, adaptados. A gente vê tantos exemplos aí, tá cheio de exemplos nos jornais aí, como é que está sendo a volta nos parques, né? Que está sendo dividido em restaurante. Tem um monte de... Sabe se o brasileiro não vai dar jeitinho, né, Paulo? Como dar jeitinho para tudo e isso acabar sendo esquecido em algum momento. Porque a gente vê em outras cidades que eu conheço, realmente essa separação ela não está tão evidente ainda, porque não tem quase caso. Né? Sim. Mas o coworking, eu acho que ele vai se reinventar por um período, assim, de não ser uma coisa tão intensa de contato e integração. Né? O co-living já é um pouco diferente. Né? Na verdade, eu fiquei bem impressionado, uma vez eu pesquisei, o número de pessoas que moravam juntas, uma república moderna, vamos dizer, não necessariamente porque estudavam juntos, mas porque trabalham no mesmo local e moram muito longe, né? E com isso conseguiriam morar num local melhor, dividindo as despesas, muito mais próximo do trabalho. Isso eu acho que continua, porque, na verdade, a relação que você tem com essas pessoas que moram com você, apesar de intensa e mais duradoura, são pessoas mais conhecidas, né? Que de repente você tem um controle maior dos cuidados que ela está tendo e das pessoas que ela está recebendo e se relacionando, né? Então, eu acho que pode ser que tenha um impacto menor por conta disso. Do que o coworking. Eu concordo, Adriano. Concordo. Bom, Paulinho, você aí entrando na sua área, Paulinho, de loteamento horizontal de casa, as pessoas estão aí, algumas pessoas buscando mais espaço. Teve um comentário que deixaram aqui na live, alertando que a economia encolheu, mas os juros caíram também. Então, a parcela, de repente, pode equilibrar, ficar mais acessível e a pessoa, de fato, buscar mais espaço. Mas está havendo, pelo menos no campo, o Tomás Assunção, o Dadian, falou uma coisa que a pessoa quer, mas tem que ver se é possível, né? Ele fala muito disso, né? O campo, quando a gente vê o resultado da pesquisa, ele diz, a gente tem que tomar cuidado porque tem o campo do possível, tem o campo do desejo e o campo do possível. Então, talvez essas taxas de juros aí ajudem a esse desejo por mais espaço se tornar realidade. E aí, Paulinho, você acredita aí dessa migração? Você acha que as pessoas vão, de fato, migrar para casas, para loteamentos? Isso vai impulsionar o mercado de loteamento em busca de mais espaço? Ou vai haver um movimento inverso
das pessoas buscarem apartamento em prol de praticidade, já que estão passando a limpar suas casas, que não limpavam antes? Ótimo. Bom, acho que a gente é privilegiado nesse ponto, porque todo mundo tá falando muito sobre possibilidades, né, previsibilidade, e como a CIE opera hoje 11 produtos de estoque horizontais em 11 cidades diferentes, então, Dadi, a gente tem uma amostragem absolutamente fantástica. A gente tem produtos de altíssimo padrão, que você conhece, Saulo, que é o platô Dora em Goiânia, e a gente tem produto econômico no interior do estado do Rio de Janeiro, com lote de 50, 60 mil reais. Então, a gente tem uma amostragem muito rica. Então, o que está acontecendo, eu, inclusive, estou pegando autorização de todos os incorporadores, e eu quero divulgar esses números. O produto horizontal, inegavelmente, em todas as faixas, é o produto da vez. O lote em condomínio fechado ou em loteamento aberto tem tido uma procura muito maior. Para vocês terem uma ideia, abril foi próximo de zero, mas maio a gente recuperou 70% do nosso faturamento referência a janeiro e fevereiro. Eu vou mostrar isso, Saulo. Nosso objetivo agora, a empresa, em começo de junho, é mostrar o comportamento das vendas de todos esses produtos horizontais para o Brasil. Então, o produto horizontal, ele vai ter um ganho grande. A gente está sentindo, desses nossos 11 projetos, 2 deles tiveram o melhor mês de vendas da história após o lançamento. Então, fantástico. Dados reais. Tá? Então, isso é um fato. Agora, eu concordo totalmente com o Tomás, porque o produto compacto da Vitacom vai acabar. De maneira nenhuma, lógico que não. Claro. Mas só vai vender terreno agora? Lógico que não. Cada um tem uma realidade. Mas se eu tenho uma família, onde moro eu, minha esposa, 2 filhas, 3 cachorros, e moro num apartamento, eu fiquei louco. Eu vou querer ir para uma casa, óbvio. Mas ver se eu posso ir para uma casa. Então, essa é a primeira questão. Segundo, se você é sozinho, certo? Ou você só mora você e a mulher, ou você tem uma outra... Você vai para um produto compacto. Mas os 50 metros estão muito apertados. Tá bom, eu vou passar para 80. Vou aumentar em 40% a minha área. Então, eu acho que o que é importante para nós de mercado imobiliário, eu vi um comentário aqui do Guilherme, é que realmente com os juros baixos, todo mundo vai pensar em uma nova ressignificação da vida e, consequentemente, do imóvel. O imóvel, ele é protagonista mais do que nunca. Então, eu acho que o imóvel sempre foi importante para o brasileiro, mas ele nunca foi tão importante como está sendo agora. Então, nós vamos vender muito imóvel. Eu estou extremamente confiante para esse segundo semestre da DIA, extremamente confiante, até porque eu estou olhando os nossos números, a gente tem uma amostragem fantástica, temos esse privilégio de ter a realidade. Então, a nossa percepção é que muitas pessoas vão estar repensando os seus produtos. Nós vamos ter produtos de segunda residência, que vão virar produtos ele vai viver como segunda residência, mas vai morar como primeira residência. Nós vamos ter gente que vai sair do apartamento pequeno e vai para o apartamento grande. Nós temos um cara que vai sair do distante. Acho que todo mundo vai repensar. Agora, temos que sair. Eu acho que a economia tem que melhorar e temos que sair como disse o Tomás, como é que é? Do possível para o campo do possível e o campo do desejo. O campo do possível, o campo do desejo. Né? Então, eu acho que esse é o fato que está acontecendo e a gente vai trazer isso em números para todos os nossos parceiros do Brasil. Só uma observação rápida, Saulo, em complemento a essa coisa dos juros baixos. Cada ponto percentual que baixa os juros é uma base gigantesca de entrantes, né? De pessoas que podem adquirir os imóveis, né? Porque a renda necessária diminui, enfim, então, mesmo com... E os produtos estão reprimidos, né? A gente fala aqui para São Paulo, a prefeitura tem a morosidade dela, tem a falta de terreno, é tudo cauda longa, demora para aprovar, enfim. Então, muita gente pergunta nas lives, o preço vai baixar porque não está vendendo nada. Eu falei, cara, o preço não vai baixar, vocês estão com uma visão, aquela visão meio tacanha, meio míope, achando que todo mundo vai dar desconto de 40% nos imóveis, o que não é verdade, né? Perfeito. Olha, só complementando, desculpa, até pegando aqui no comentário que o Zanotto fez, uma etapa muito importante do nosso treinamento de base para os corretores, que a gente tem feito vários treinamentos aí,
em volumes. Assim, não entre nessa história de que o preço vai baixar, porque o preço não vai baixar. Mas tem o seu João, que tem 3 apartamentos e está com problema na empresa, vai queimar o apartamento. Tudo bem. No mercado de usados, você vai ter questões pontuais e vão ter bons negócios. Mas construtora, incorporadora, loteadora baixando o preço, esqueça. Isso não vai acontecer, lógico. Paulo, mas não vai acontecer em nenhum caso. Aqui na minha cidade tem um incorporador, lógico, eu estou falando de maneira geral. Então, a crise, o imóvel, quem está nos assistindo aqui, o imóvel vai ganhar uma relevância gigante. Com a baixa dos juros e com todo mundo repensando na moradia, ressignificando a sua maneira de ver, todo mundo está pensando em alguma coisa. E nós vamos sair do possível e vamos entrar no realizável. Vamos sair do desejo e vamos entrar no possível. O Carnetieri está falando 2 coisas importantes aqui. A primeira é que o Zanotto é hipocondríaco, e a segunda é que cada percentual que baixa de juros são 3 milhões de novos entrantes que podem comprar imóveis. Dadian, eu vou melhorar a estatística. O Carnetieri de novo errou. Não são 3 milhões, são 6 milhões de novos entrantes no mercado. Carnetieri, você precisa aprender a ler os números, rapaz. Mas a explicação disso é muito simples, né? A gente vinha, em função da crise, já vinha derrubando o preço estava recuperando, ele não recuperou ainda, o preço estava recuperando dos imóveis, e os estoques foram baixando. Na hora que o mercado estava se calibrando, aconteceu a pandemia, o mercado estava começando a decolar de novo, São Paulo aí já estava decolando. Então não faz o menor sentido esse preço, que é o custo real, já que não tinham muitos lançamentos novos, ele não tem por que cair agora. É mais fácil a incorporadora deixar de lançar do que estar derrubando o preço. O que aconteceu e deixou o mercado mal acostumado nesse passado recente, aí de alguns poucos anos, é porque as obras estavam em pleno vapor, em pleno andamento. Então precisavam terminar independente da crise. E aí houve a queda de preço. É uma realidade diferente agora. Estava começando essa nova safra de empreendimentos, de lançamentos agora. Então isso não vai acontecer, não vai existir. E eu concordo com você, Paulinho. Eu acho que os apartamentos, o mercado imobiliário de uma forma geral, na hora que a gente passar esse momento, já está tendo venda agora, você mesmo acabou, é um exemplo vivo aí de que está vendendo mesmo num momento como esse. Então, saindo um pouco mais essa questão do isolamento, vai subir em V, não tenho a menor dúvida disso. Só complementando, Saulo, desculpa te cortar. Você conhece esse nosso projeto em Goiânia, que é o Platô do Or, que é um projeto absolutamente fantástico. Meu amigo Maurício? É um projeto incrível. Esse mês de maio, depois do lançamento, foi o melhor mês da história do Platô do Or. O terreno custa R$800 mil. É dinheiro, hein? Em Goiânia. Pois é dinheiro. E terreno. Tá bom, mas Goiânia tem uma economia. Terreno. E aí tem uma história muito boa, que é o seguinte: a gente teve nas primeiras vendas desse mês, foi uma médica de 22 anos, solteira, que chegou e comprou um produto. Médica, solteira, 22 anos, comprar um terreno de R$800 mil para fazer uma casa de 3, 4 milhões. O ticket lá vai começar com 5 milhões de imóvel pronto. Por quê? Porque está todo mundo repensando a vida. Né? Talvez ela estivesse pensando em morar num Vitacom de 50 metros e agora está querendo morar numa casa. Vai entender. E a questão do loteamento, Paulinho, faz todo sentido também, porque você pode, mesmo você tiver, vamos dizer, um pouco abalado em função da pandemia, tiver economicamente abalado, você não precisa comprar um apartamento novo, não. Você pode comprar o lote e aí depois construir a casa quando recuperar, né? Você garante ali o seu espaço. Eu acho que faz todo sentido. Zanotto, tem só mais 2 perguntinhas aqui, tá? Uma para você, eu vou fazer a última para o Dadian para a gente fechar aqui nossa live hoje. Já estamos com 1h30. A pergunta para você é o seguinte: vou voltar agora para a tecnologia, tá? A gente está falando de tendências em geral nesse último bloco de mercado imobiliário e eu queria falar sobre blockchain. Isso que a gente está vivendo aqui, essa própria videoconferência aqui, é uma ferramenta que a gente já virou clichê, todo mundo sabia que existia e agora está todo mundo usando e virou normal. O blockchain também é uma tecnologia que já existia e nem todo mundo ia lá para entender como era, como é que fazia. Algumas pessoas investiam em Bitcoin, etc. Mas como é que essa tecnologia agora, com esse momento, ela pode impulsionar o mercado imobiliário e reduzir também até a questão do pessoal? A gente já tem tecnologia de contrato digital, você não vai ter, ou pelo menos as cédulas já estavam entrando em desuso e agora isso acelerou, ninguém quer mais pegar dinheiro, quer um troco, fica com o troco para não se contaminar. Como é que esse mercado vai ser transformado a partir de agora com blockchain?
Saulo, o blockchain, ele ainda para nós não é uma realidade. Ele é um fator de experimentação. Nós estamos experimentando ainda o blockchain para entender o comportamento dele no imobiliário. O blockchain ele veio para um uso final nas criptomoedas, né, as moedas digitais. Ele ficou muito forte nisso porque você precisava dar lastro em algum momento na troca de moedas de uma pessoa para outra, e o blockchain ele validava essas transações. Então, o blockchain nada mais é do que um sistema de comunicação aonde você conecta diferentes pontos e tem a validação de vários componentes dessa rede do mercado. No imobiliário, o que está acontecendo hoje é que você percebe o seguinte: a gente precisa de mais mobilidade, a gente precisa de mais praticidade na hora de você fazer uma transação de documentos. E eu já percebi, olhando aqui, fazendo estudo e conversando, que os estados de Santa Catarina e Minas Gerais já estão avançando nisso. Então, você já tem hoje 2 iniciativas no Brasil, dos cartórios desses 2 estados, já se preocupando com essa transação documental, né? Como que eu agilizo esse processo? Tudo isso em vista do quê? De promover esse não encontro mais das partes, porque tem muita gente receosa, e o que o Dadian colocou lá atrás, será que a gente vai voltar a frequentar espaços, a gente vai voltar a ter aquela aglomeração de antes? Então, assim, o blockchain ele é um experimento que está sendo introduzido no imobiliário. Nós já estamos criando lastro em cima disso. Você tem casos como a Cirela e a MRV que já fizeram transações. Uma vendeu uma unidade habitacional, outra comprou uma área através do blockchain. Você tem hoje os cartórios de Santa Catarina e Minas Gerais já preocupadas em dar essa abertura para a tecnologia, promovendo que os documentos sejam validados dentro da rede de forma mais rápida. Porém, Saulo, aí vem uma vírgula, né? Para que a gente chegue a usar o blockchain de fato, a gente precisa melhorar tudo que vem antes do uso desse sistema. Então, todo o processo de transformação do nosso mercado até chegar no uso do blockchain vai ter que ser priorizado agora. Porque o blockchain ele é somente um sistema, onde você gera uma chave criptografada que determina que este processo entre A e B, ele está correto e foi validado. Nada mais do que isso. Só que para que você chegue num nível de excelência como esse, você tem que aplicar outros conhecimentos digitalizados no teu negócio. E aí, quer saber de uma coisa interessante? O nosso vizinho aqui, a Argentina, já aboliu todo o papel. Transações na Argentina hoje, compra e venda de imóveis, são puramente blockchain. Então, assim, lá eles andaram para frente um pouquinho mais que a gente. A gente aqui vai precisar caminhar mais alguns passos, porque a nossa cultura é outra, a nossa burocracia é outra. Então, da mesma forma que a gente tem alavancagem para algum acesso de tecnologia, a gente tem trave para outras. Então, acredito, assim, nesse momento, a gente precisa experimentar. A gente vai errar bastante para poder saber o que vai dar certo. Então, o blockchain ele ainda é um experimento, não é uma realidade. Mas eu enxergo isso também como alguma coisa que vai valorizar as transações do mercado. Maravilha, obrigado, Zanotto. Marcelo, a última pergunta aqui para a gente encerrar esse bloco e a live e ver se vocês têm alguma consideração final. É uma pergunta semelhante à que eu tinha feito para o Zanotto em relação às tecnologias aí do mundo lá fora, mas com um foco no benchmarking da OLX. A OLX é uma empresa global, né? E vocês têm aí, certamente, os benchmarks de vocês no mundo. E o que é que vocês estão vendo desses benchmarks em relação ao isolamento? Se já tem alguma tendência ou alguma inovação dessas mudanças de comportamento e impacto disso? E assim, eu ia perguntar em relação aos imóveis, mas você deu inputs valiosíssimos de outros produtos que não tinham nada a ver com imóvel. Então, vou ampliar a pergunta. De uma forma geral, o que é que vocês estão vendo aí de tendência disso lá fora? Eu só queria complementar o Zanotto, que apresentou super bem a questão do blockchain, né? E se o blockchain, eu também acho que o blockchain ainda não está pronto, mas ele serviu para despertar, principalmente nos cartórios, né? Essa coisa da necessidade de você melhorar essa tramitação de documentos de forma mais rápida, né? Então tem aí, eu até sugiro, Saulo, que você chame o pessoal soltando lá da Arisp, né, que tem uma iniciativa super bacana com relação a escritura e registro digital, e teve agora essa semana passada, o Provimento 100, como é que eles chamam,
do e-notariado, né, que também vem ajudar a fazer toda essa transação de forma muito mais automática, né? Então, acho que pela primeira vez tem um debate, um discurso consistente para que parte da jornada, que é a parte de documentação, a gente debateu bastante assinatura digital via DocuSign ou outro tipo de sistema de assinatura, né? Mas agora as escrituras, já é possível se fazer as escrituras digitais, já é possível se fazer o registro, seria legal se fazer uma live com esse tema, né? Cabe aí aos bancos, porque tem questão de segurança, aos bancos se posicionarem, ver qual seria a melhor forma de tokenização, ou seja, como identificar que esse cliente é realmente o cliente, e essas assinaturas vão acontecer, por exemplo, por videoconferência, né? Que são formas de minimizar fraudes, né? Então, esse ponto é um ponto super bacana, né? Perfeito. Agora falando um pouco assim do mercado global e de OLX, a gente tem trabalhado questões que envolvem formas de pagamento e entregas seguras, né, dentro do OLX. Então, a gente lançou aqui no Brasil, em Campinas, o modelo do OLX Pay, que é o famoso wallet. Quer dizer, isso é uma coisa que está cada vez mais consistente no mundo inteiro, né? Hoje, é um exemplo assim, hoje se eu chamo um iFood, por exemplo, eu não quero descer para digitar na maquininha, o cartão já está lá, o rapaz aqui do prédio já coloca no elevador e a comida chegou e está funcionando, né? Então, assim, trabalhando com tecnologias contactless, quer dizer, cada vez menos contato, né? São coisas bem importantes. E no caso do imóvel, trabalhando também de uma forma mais intensa para se aproximar da transação. Ou seja, se prover os corretores e imobiliárias, né, de tecnologia que sozinhos eles não vão conseguir desenvolver, porque não tem equipe de tecnologia, porque não tem recurso para isso. Então, assim, meu objetivo, assim, como LX, é justamente capacitar corretores imobiliários com mais tecnologia para que eles possam ser mais eficientes, né? E até tinha uma pergunta um pouco atrás sobre exclusividade, que eu falei rapidamente, né? Eu acho que a exclusividade é uma forma da gente acelerar todo esse processo, né? Não aquela exclusividade de antigamente, né? Simplesmente a imobiliária pegava um imóvel por um valor que ela sabia que era mais alto do que valia, mas agora a gente tem modelos de precificação corretos, ou seja, através de AVM e tecnologia, eu consigo provar para esse proprietário que o valor do imóvel para venda é este, né? Conseguir captar esse imóvel e fazer aquilo que o Paulinho fez há tanto tempo lá atrás, né, Paulinho? Pegar essa exclusividade e distribuir para toda a rede dele, quer dizer, ele tem uma capilaridade gigantesca, onde ele consegue fazer a gestão correta desse produto, né? Então, não adianta a gente pensar que a tecnologia vai resolver todos os problemas. Tem um comportamento social que as pessoas precisam entender, que precisa ter informação, precisa ter preço correto, precisa ter uma gestão possível, que não é todo mundo tendo o mesmo produto, e eu recebo milhares de reclamações todos os dias, né? Pô, por que tem um anúncio duplicado? Por que não tem preço? Porque tem a mesma foto em 10 anúncios. Qual que é o preço que eu compro a minha casa? Tem anunciado por 400, 500, 600 mil a mesma casa. Qual que é o preço justo? Então, a gente tem que resolver isso de alguma forma. E eu acho que a exclusividade, respondendo a quem fez a pergunta, é a forma de fazer isso. E eu acho que o mercado está maduro, porque eu não encontrei ninguém, a não ser o comprador que ainda não entendeu qual o benefício disso, que não queira fazer dessa forma. Maravilha, Daniel. Pois está anotado aqui essa live. Vamos organizar assim essa live blockchain. Eu queria inclusive assim finalizar e antes de passar aí para vocês para alguns comentários finais, mas dizer o seguinte: hoje ficou pronto, foi ao ar o site do Panda Building. Então isso é um lugar que, por exemplo, as perguntas aqui a gente fica sempre tentando não passar de 1h30, sempre passa um pouquinho, mas para não ficar muito extenso. Então às vezes não dá para fazer todas as perguntas. Então quem puder pode entrar, deixar tanto lá no site, se comunicar com a gente no site, quanto nos Instagrams da Molecular e da Panda Building. Né? Sugerir painelistas, como isso você acabou de fazer agora, Dadian, já está acatado aqui, vamos cair em campo aí a partir de amanhã para organizar. Tá? E aí vou dar uma passada aqui rápida nos outputs que a gente chegou até aqui, que são a questão da biofilia, o delivery room, que já era um item de outras lives, mas refrigerado natural. Aqui a venda digital, né? o contrato digital, e essa transação com blockchain, vamos investigar isso. O bicicletário VIP do Paulinho, o IoT, né, e essa possibilidade de mapear ambientes, eu vou investigar, vamos investigar isso, essa questão das lâmpadas inteligentes.
Eu acho que vale a pena a gente investigar mais. Cowork horizontal, o Espada Mulher, o Voice Chat e AI dentro das unidades, né? Bom, as cancelas com reconhecimento facial, que também é uma coisa, já tinha anunciado aqui, a MedKey é uma das empresas que fornece isso e vai ser um dos nossos panelistas, e mais tecnologia embarcada dentro dos lançamentos. A Suassuna aqui, a gente está, o lançamento que a gente vai fazer agora no segundo semestre, já vem com a Alexa. Já vem, os apartamentos já vêm com a Alexa para poder integrar e fazer a parte de automação. Então, bom, basicamente era isso. Não sei se eu esqueci algum, vocês, por favor, fiquem à vontade para complementar aqui os outputs. E aí agradecer aí o Bruno Lessa, do Portal VGV, mais uma vez, e abrir para os comentários finais, para vocês terem alguma coisa aí a acrescentar. Não, acrescentar nada demais, porque esse papo foi muito rico, Saulo. Paulo e Dadian, sempre bem pontuais nas suas colocações. O que eu gostaria de deixar como comentário final, Saulo, para todo mundo que está ouvindo a gente, é que assim, a tecnologia ela precisa ser percebida como valor agregado, ponto. Quanto mais tecnologia você permitir que um produto imobiliário tenha agora, seja apenas um dispositivo conectado, ou talvez uma maneira de você permitir a entrada de alguém no teu condomínio, de que forma seja, independente de que tecnologia você utilize, é importante salientar que tecnologia é valor agregado. Ela não é nenhum fator de exclusão de nenhum tipo de produto ou de nenhum tipo de profissional. Quanto mais tecnologia embarcada no produto, mais valor agregado para o mercado. E isso vai fazer a diferença no futuro. Maravilha, obrigado. Paulinho, quer finalizar alguma coisa? Sim, eu acho que nesse contexto todo a gente não pode perder o foco principal, como o Zanotto tão bem colocou, são as pessoas. As pessoas realmente são o que fazem a diferença. E quando a gente fala em desenvolvimento de produto imobiliário, a gente precisa esquecer um pouco o radicalismo, porque muita coisa, todo mundo está achando que também tudo vai mudar radicalmente, e não é bem assim. Então, se a gente entender o comportamento das pessoas, entender o que elas querem de verdade, porque elas já tinham isso de forma muito latente, e agora é o momento que as pessoas vão colocar isso para fora. Então, acho que a nossa função como desenvolvedores de produto, vendedores, é realmente captar a essência do ser humano, ver o que é importante para ele, porque nesse momento, viver é muito mais importante do que ter, né? E acho que a gente tem que trazer esse viver para dentro do produto imobiliário, que nunca teve um protagonismo tão importante como esse momento. Então, a minha mensagem final é a seguinte: acreditem no semestre. Paulinho cortou ou não? Acho que foi só para mim? Não, acho que para todos nós. Para todos nós. Beleza. Daqui a pouco ele volta. Dadian, quer puxar aí suas considerações finais? Enquanto eu só queria agradecer a oportunidade de estar com o Zanotto, Paulinho, você, Saulo, Bruno Lessa aí por trás, está nos recepcionando aí através do portal VGV. E apareceu, né, Bruno? Estou aqui. Eu acho sempre legal a gente... É quem faz acontecer. Falar e, sobretudo, aprender bastante nesses papos, né? A gente vai formando a nossa... nosso conteúdo, né? Para poder ajudar as pessoas, as quase 100 pessoas que estiveram aqui ouvindo a gente. E é isso aí. Estamos prontos aí para outras. Eu continuo otimista. Eu acho que a tecnologia ela vem para ajudar e vem para ajudar a mudar os comportamentos do mercado. Muito bom. Eu queria agradecer demais a vocês de novo. A gente sabe o tempo que vocês têm, como é corrido. 3 gigantes aí do mercado imobiliário. Prazer estar compartilhando isso aqui com vocês, esse conhecimento todo aí com vocês. E esse trabalho, assim, ele não termina aqui, né? A gente vai começar a materializar essa semana e ao longo das próximas semanas, e aí vamos mandando aí para vocês, na medida do possível, vocês puderem ir contribuindo e vamos somando e vamos entregar um prédio legal lá no final. Então, Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E na quinta-feira, às 18h30, estamos aqui de novo, né? Com os 3 secretários aí de Recife, Fortaleza e São Paulo, num debate super rico também. Vamos ver agora o que é que as cidades podem ajudar a contribuir nesse momento nos edifícios daqui para frente.
Eu que agradeço a participação de todos. Saulo, parabéns pela iniciativa, ter capitaneado toda essa importante iniciativa e dizer que o canal do Portal VGV está sempre à disposição. Quinta-feira, vamos receber vocês de novo. Sempre que precisar, pode contar com a gente. Um prazer. Muito obrigado. Boa noite a todos. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.